CAP Antulo 281, Denhânio. Euroeg, Vocan tem certeza que Anruyu cultivou uma Tean copyright técnica misteriosa proibida. Euro embora Shu Feng e Nian Libra O soubesse o que a Tean copyright técnica misteriosa proibida era, ele pean de entender a grandeza pelas palavras de Egg. Euro 8, 9, Nian Libra O longe de 10. Se algum copyright M fosse cultivar uma Tean copyright técnica misteriosa proibida, teriam que seguir regras especiais. Ela guardou o corpo dela como Jade e certamente Nian Libra O copyright apenas uma coincidência que tais mudanças aconteceram ao corpo dela apenas sobrescrito 3S Vocan quebrar a castidade. Euro. Euro e entretanto, Vocan Nian Libra O precisa ficar muito preocupado. A situação Libra O atual dela se encaixa como Euro entrando no caminho do mal Euro trademark. Ela muito provavelmente será incapaz de continuar vivendo. Euroeg o lembrou. Euro é ok. Isso significa que ela morrerá por minha causa. Euro apenas sobrescrito 3S saber que ele mesmo fez Euro entrar no caminho do mal Euro trademark e havia até copyright mesmo uma possibilidade dela morrer por causa dele. Shu Feng instantaneamente se culpou sem cessar. Embora ele Nian Libra O gostasse tanto de Anruyu, ele Nian Libra O queria matá-la por causa disso. Euro O é ok. Seu Coran Libra O Nian Libra O pode suportar. Shu Feng, copyright melhor Vocan rezar. Rezar para que ela morra por entrar no caminho do mal, sem Libra O Euro. Euro Ezenan Libra O, ela se tornará denhânio sedento por sangue e a primeira pessoa que ela matará será Vocan. Euro. Naquele instante, Shu Feng finalmente entendeu a seriedade do assunto. Nian Libra O importa o que, ele nunca teria pensado que Anruyu era uma figura Tean Libra O perigosa que cultivava uma Tean copyright técnica misteriosa proibida. Mas era Ian Graustil se arrepender de coisas que J.A. haviam acontecido. J.A. que aconteceu, deveria encarar. Apenas sobrescrito 3S fazer isso, deve tomar responsabilidade. Nian Libra O, apenas sobrescrito 3S Shu Feng retornar à escola Lingyun, ele Nian Libra O agiu como se nada tivesse acontecido. Ele foi até copyright a residência da diretora da escola Donzela de Jade para solicitar por Nian Libra O. Apenas sobrescrito 3S chegar naquele lugar, Shu Feng descobriu que tomar a iniciativa para pedir por Nian Libra O foi correto, porque a maldita Baishitamban copyright M estava lá. Claramente, ela J.A. havia contado tudo para a diretora da escola Donzela de Jade. Por mil claro, ela Nian Libra O sabia sobre a mudança que aconteceu ao corpo de Anruyu, porque naquela hora ela ainda estava inconsciente. Euro Ebaishi, saia primeiro. Eu tenho algumas coisas que quero falar com Shu Feng. Lembre-se, Nian Libra O mencione nada sobre o assunto de Ruyu para ninguém copyright Euro. A diretora da escola Donzela de Jade se sentou na cadeira e balançou a Nian Libra O dela para baixo. Euro e como Vocan ordenar. Euro baixo Nian Libra O ousou ser lenta e apenas sobrescrito 3S olhar significantemente para Shu Feng, ela se virou e saiu. Apenas sobrescrito 3S baixe sair, a diretora da escola Donzela de Jade primeiramente bebeu calmamente um pouco de chá, Nian Libra O olhou em Shu Feng, sorriu e disse com alívio. Euro e Shu Feng, ser capaz de vir aqui a fim de admitir seus erros por si mesmo, me deixa bastante satisfeita. Euro. Euro e Vocan pode me dizer onde Ruyu foi. Aquela garota tem um temperamento bastante feroz, Nian Libra O eu temo que ela Nian Libra O pensarão direito e farão algo grauspido. Euro. Pelas palavras dela, Shu Feng pean de dizer que a diretora da escola Donzela de Jade estava realmente bastante preocupada com Anruyu, Nian Libra O ele verdadeiramente Nian Libra O pean de suportar esconder nada e ele disse tudo a ela. Apenas sobrescrito 3S saber que Anruyu e Shu Feng fizeram as coisas entre homens e mulheres, Nian Libra O corpo dela mudou e até copyright mesmo Shu Feng e Nian Libra O teve meios de alcançá-la, a diretora da escola Donzela de Jade e Nian Libra O mais pean de permanecer calma. Ela se levantou e enquanto franzia firmemente, ela caminhava para lá e para cá dentro do Nian Libra O. Apenas sobrescrito 3S um bom momento, a diretora da escola Donzela de Jade perguntou a Shu Feng, Euro e Shu Feng,
Quais razões esse Vocan acha que aconteceram para tais mudanças aparecerem em Rio, an euro? An euro e por favor, me perdoe por dizer isso diretamente, mas eu acho que as mudanças em an libra o parecem ser causadas pelo consumo de medicinas especiais. Elas parecem ter acontecido por causa da cultivação libra ou de uma tean copyright cnica demonaca.an euro. Xu Feng em An Libra O disse que era uma tean copyright cnica misteriosa proibida, porque nesse continente, havia mais pessoas que compreendiam e reconheciam tean copyright cnicas demonancas, mas em An Libra O havia muitas pessoas que sabiam sobre tean copyright cnicas misteriosas proibidas. Se Xu Feng fosse e explicasse o que tean copyright cnicas misteriosas proibidas eram, para a diretora da escola que viveu por dezenas de anos, sem dean graus vidas, ela certamente suspeitaria de como Xu Feng veio a saber de tais coisas e ela desconfiaria de que Xu Feng tinha alguns segredos com ele. An euro etan copyright cnicas demonancas, o an euro apenas sobrescrito 3S ouvir as palavras de Xu Feng, a diretora da escola donzela de Jade pensou profundamente mais uma vez. Apenas sobrescrito 3S um momento, ela impotentemente suspirou, an euro e an libra o an copyright de se espantar. Em an libra o an copyright de se espantar an euro. An euro exanior, Vocan sabe algo sobre isso, an euro Xu Feng perguntou rapidamente. Ouvindo a question libra o de Xu Feng, a diretora da escola donzela de Jade hesitou a princípio, mas em An Libra o seguindo aquilo, ela ainda disse para Xu Feng, An euro é naquele ano, a razão libra o pela qual a fundadora de minha escola estabeleceu a escola na cadeira de montanha, foi porque uma tean copyright cnica misteriosa muito profunda foi descoberta em um dos picos de montanha da cadeia de montanha. An euro. An euro é a tean copyright cnica misteriosa foi marcada no pico da montanha. Em An Libra O poderia ser gravada e em An Libra O poderia ser movida. Poderia apenas ser estudada no pico de montanha. A fim de evitar que a tean copyright cnica misteriosa se espalhasse, a fundadora de minha escola criou a escola na cadeia de montanha e mudou o pico da montanha em uma zona proibida. An euro. An euro e entretanto, embora as pessoas soubessem que a tean copyright cnica misteriosa fosse bastante profunda, ninguém copyright MP ande compreendê-la. A tean copyright mesmo minha fundadora compreendeu apenas uma cian libra o dela. Ela disse an S gera an ES seguintes que os descâmpulos excepcionais da escola devem ser permitidos estudar a tean copyright cnica misteriosa. An euro. An euro mas infelizmente, apenas sobrescrito 3S o tempo de ver an ria centenas de ano, nenhuma an graus nica pessoa foi capaz de compreender qualquer pedaço da tean copyright cnica misteriosa. Gradualmente, ninguém copyright M mais acreditou que a tean copyright cnica misteriosa pudesse ser cultivada. An euro. An euro mas apenas sobrescrito 3S ouvir Vocan dizer isso, eu lembro que depois que Rui viu a tean copyright cnica misteriosa pela primeira vez, ela frequentemente iria lá para estudar. Especialmente 2 anos atrás. Ela a tean copyright mesmo foi lá todo dia. Ser possível que ela verdadeiramente compreendeu a obscuridade da tean copyright cnica misteriosa e teve sucesso em cultivá-la. An euro também copyright me havia choque pendurado no rosto da diretora da escola donzela de Jade. An euro exanior, Vocan pode me deixar ver essa tean copyright cnica misteriosa, an euro apenas sobrescrito 3S saber sobre isso, Xu Feng instantaneamente se tornou animado, porque mesmo que ele em An Libra o reconhecesse aquela tean copyright cnica misteriosa proibida, Egg poderia. Ele queria confirmar se An Rui cultivava uma tean copyright cnica misteriosa proibida ou em An Libra o. Talvez ele pudesse a tean copyright mesmo descobrir outros segredos naquele lugar. An euro Vocan pode. Apenas sobrescrito 3S a reunião Libra o de 100 escolas terminar, me siga a tean copyright a escola donzela de Jade. Também copyright M, Xu Feng, em An Libra O precisa culpar a si mesmo por esse assunto. Embora Vocan em An Libra O tenha explicado muito, apenas sobrescrito 3S ouvir as palavras de Baishi, eu sou capaz de ver que esse assunto em An Libra O pode ser completamente culpado a Vocan. Ao invan copyright S, an copyright muito possível que Vocan também copyright M seja uma V-antima an euro. An euro essa garota Baishi tem uma natureza bastante perversa e algumas vezes ela faz coisas extremas demais. An euro.
An Euroe por An Copyright M, ela ainda An Copyright uma rara jovem com potencial. Se algo realmente aconteceu a Ryu, no futuro, minha escola donzela de Jade precisará ser sustentada por ela. An European sobrescrito 3S saber a verdade do assunto, a diretora da escola donzela de Jade Enian Libra o culpou Shu Feng. Quanto a Shu Feng, apenas sobrescrito 3S saber que a diretora da escola donzela de Jade estava se preparando para desenvolver baixe apenas sobrescrito 3S algo acontecer a Yanryu, ele também copyright M ficou bastante chocado. Ele se lembrou que tipo de pessoa baixe era e a Tan Copyright mesmo originalmente quis avisar algo, mas apenas sobrescrito 3S considerar que era o PRAN sobrescrito 3 para o assunto delas, ele Enian Libra o falou. Afinal, das palavras da diretora da escola donzela de Jade, certamente havia uma razão Libra O pela qual ela decidiu aquilo, pois a diretora compreendia Baixe e Yanrui melhor que ninguém copyright M. Apenas sobrescrito 3S aquilo, como Shu Feng entrou arrogantemente, ele saiu arrogantemente. Quando ele saiu, ele Atan copyright mesmo viu Baixe. An Euro é o que Vokan fez para a Sunny Orian. Seu denânio. An European sobrescrito 3S ver Shu Feng, o rosto de Baixe ficou repleto de ressentimento. Quando Shu Feng a viu, o rosto dele repentinamente se tornou frio. A Emian Libra O dele se moveu como raio e segurou o queixo de Baixe. Ele em Libra O moveu sua boca PRAN sobrescrito 3 tima ao ouvido dela e avisou ferozmente. An Euro evocan este an correta. Eu sou um denânio. An por mil melhor Vocan em An Libra O me irritar, sem An Libra O eu destruirei sua cultiva An Libra O e venderei Vocan para um bordel. An European sobrescrito 3S falar aquelas palavras, Shu Feng deixou Baixe de lado e saiu em passos enormes. Por outro lado, Baixe estava parada estupidamente lã. Naquele instante, suor frio estava em todo seu rosto e medo preenchia seus olhos, porque ela pensa de dizer que Shu Feng absolutamente Enian Libra O parecia estar apenas brincando. CAP Antulo 282, recuperando a face. Enian Libra O importa se foi pelas ameaças de Shu Feng contra Baixe ou pela ordem dada pela diretora da escola donzela de Jade, no fim, ninguém copyright M mais soube dos acontecimentos entre Yanryu e Shu Feng. A Tan copyright mesmo Li Zhangqing Enian Libra O sabia. De qualquer forma, o desaparecimento de Yanryu era uma realidade, e em An Libra O havia como esconder isso. Em An Libra O, muito rapidamente, as notícias de Yanryu desaparecendo da escola Lingyun rapidamente se espalharam. Depois que a notícia foi espalhada, certamente, uma grande como An Libra O foi criada. Imediatamente as pessoas começaram a se perguntar por que a representante Enian Grausmerum da escola donzela de Jade na reunião Libra O das 100 escolas de repente desapareceu, e por que a Tan Copyright mesmo a diretora da escola donzela de Jade Enian Libra O sabia. Aquele problema somente poderia fazer com que os forasteiros ficassem confusos. Mas dentro da escola donzela de Jade eles Enian Libra O podiam fazer nada ao An Copyright M de associar Shu Feng com Yanryu. Muitas pessoas estavam chutando, foi porque Yanryu Enian Libra O queria casar com Shu Feng, e desde que ela também copyright M Enian Libra O queria discutir com a diretora da escola, ela secretamente escapou do casamento. Enian Libra O era bom para Shu Feng dizer alguma coisa sobre os palpites, porque na realidade, era muito pior do que eles imaginavam. Atualmente, ele somente podia fingir Enian Libra O saber nada sobre o assunto, porque se a verdade fosse espalhada, Enian Libra O importa se for para ele, para Yanryu, ou para a escola donzela de Jade, isso Enian Libra O seria nada bom. Ao mesmo tempo, dentro de alguns dias, dentro daqueles poucos dias, o progresso no encontro das 100 escolas estava extremamente intenso também copyright M finalmente, nesse dia, ele chegou ao fim. Shu Feng e Li Zhangqing que descansaram por alguns dias finalmente foram para o andar de lutas da reunião Libra O das 100 escolas pela primeira vez. Mas quando eles chegaram lá, eles inesperadamente descobriram que o resultado era um pouco surpreendente. Depois dessa última luta, o diretor mais forte e o descampulo mais forte J.A. haviam sido selecionados. Como de costume, essas duas posições estavam ocupadas pela escola Lingyun.
O discípulo mais forte era o discípulo Enian Graus Meiro 2 da escola Lingyun, Fingal, que tinha uma cultivação Libra O nos 6 graus Enianvel do Reino Profundo. A posição Libra O de Enian Graus Meiro 1 que ele conseguiu nessa reunião Libra O poderia ser dita que cabia bem nele. Mesmo que ele fosse apenas o número 2 da escola Lingyun, tirando do Guaoyun, Enian Libra O havia realmente nenhum discípulo que poderia derrotá-lo em toda a província Ejar. O diretor mais forte era um pouco inesperado também Copyright M. Compreendendo que o diretor da escola Lingyun nem ao menos participou na luta desse ano pelo título de diretor mais poderoso. A Tan Copyright mesmo os Elders Enian Libra O participaram dela, e o Angraus Nico que participou foi o discípulo Enian Graus Meiro 1 da escola Lingyun, do Guaoyun. Naquele instante, vendo do Guaoyun, que estava parado no piso da luta para diretor mais poderoso, Xu Feng e Li Zhangqing sabiam que do Guaoyun havia verdadeiramente derrotado Vean He os diretores de diferentes escolas com o status de ser da Gera An Libra O jovem, e ainda se tornou o diretor mais poderoso desse ano. Enian Libra O apenas ele provou a sua força, isso também Copyright M provou o poder da escola Lingyun. Enian Libra O forte que eles nem ao menos precisaram enviar o diretor ou os elders para lutar. Com apenas um discípulo, eles foram capazes de sobrepujar todas as outras escolas. Eulia, aqueles dois ali Enian Libra O Enian Libra O os dois lixos da escola Dragon Libra O Ejar, Euro eles realmente ousaram vir aqui. Eu a Tan Copyright mesmo achei que por eles terem desaparecido por tantos dias, eles haviam escapado sem deixar nada para TRS Euro F. Hoje, eles devem desafiar do Guaoyun e Fingal. Se eles Enian Libra O fizerem, eles irão Libra O receber umas maldias ferozes. Euro é certo. Eles ganharam a posição Libra O especial devido a uma boa rela Libra O com Tifengyang. Mas olhando para isso agora, Tifengyang Enian Libra O os ajudou, ao Invan Copyright S disso, ele os machucou. Euro. Depois que Xu Feng e Li Zhangqing apareceram, incontáveis olhares de escárnio se direcionaram a eles. Quase todo mundo de todas as escolas estavam aguardando eles com desprezo, e esperando que eles virassem uma piada. Porque se Xu Feng e Li Zhangqing desistissem da chance de desafiá-los, seria igual a anunciar que eles estavam com medo de do Guaoyun e de Fingal, e admitissem que eles Enian Libra O estavam qualificados para a posição Libra O especial. Mas se eles escolhessem desafiar, o resultado era derrota certa. Colocando de lado a diferença de força entre Xu Feng e o discípulo Enian Graus Meiro 2 da escola Lingyun, Fingal, a quem seria impossível para Xu Feng vencer, a Tan Copyright Li Zhangqing que era o mesmo que do Guaoyun, J que ele também Copyright M possua uma cultivação Libra O no 8 graus Enianvel do Reino Profundo, era nada especial, pois do Guaoyun foi capaz de aguentar a Tan Copyright o final. Isso significa que ele foi capaz de derrotar diretores no 8 graus Enianvel do Reino Profundo, como também Copyright M significa que ele foi capaz de derrotar diretores do 9 graus Enianvel do Reino Profundo. Depois de pessoalmente testemunhar como do Guaoyun derrotou Vean He os diretores das escolas com uma postura perfeita e sendo convencidos pela força de do Guaoyun, eles naturalmente iriam pensar que o insignificante Li Zhangqing Enian Libra O seria capaz de derrotar o do Guaoyun. Euro e diretor Li. De acordo com as regras da reunião Libra O das 100 escolas, Vokan e Xu Feng têm o direito de respectivamente desafiar do Guaoyun e Fingal. Euro e enquanto Vokan possa derrotar do Guaoyun, o título de diretor de escola mais forte irá pertencer a Vokan. Naturalmente, o nome de sua escola do Dragon Libra O Ejar poderá ser espalhado por toda a província Ejar. Mas, eu imagino se Vokan irá escolher a desistência, Euro o diretor da escola Lingyun, Yang Yangtian, sorriu e encarou Li Zhangqing. Euro desde que o diretor e a Enian Libra O irão participar da reunião Libra O das 100 escolas, mesmo se eu pegar o título de diretor mais forte, serão somente um título vazio Euro mas como um elder, eu Enian Libra O ficaria assustado por causa de um J. Graus Newer, certo? Depois de tudo, eu sinto que o título de diretor mais forte deveria ser pego por um diretor. Enian Libra O copyright muito bom se um discípulo obter. Euro
1 euro e entan libra o, Li Zhangqing, escolheu aceitar o desafio. 1 euro. Asterisco Ush asterisco. Depois de falar, Li Zhangqing andou e pulou do palco principal para o piso em que do Guoyun estava. 1 euro isso 1 euro Li Zhangqing realmente pretende aceitar o desafio. 1 euro. Naquele instante, as pessoas que queriam ver Li Zhangqing se tornar uma piada em Libra O poderiam fazer nada a em Libra O ser ficarem chocadas. Especialmente os diretores que foram derrotados por Du Guoyun. Suas faces revelaram emoãs complicadas. Por nenhuma outra razão Libra O ao copyright M das palavras que Li Zhangqing tinha acabado de dizer. Um diretor deveria estar participando na competição Libra O de diretor mais forte. Para onde a fã Libra O disso iria se eles permitissem que um descampulo ganhasse. As ANS da escola Lingyun estavam golpeando a face de todas as escolas e de todos os diretores, e as atuais ANS de Li Zhangqing estavam tentando recuperar um pouco da face dos diretores. Euro e diretor Li, punhos e chutes em Libra O possuem olhos, em Libra O se eu te machucar, por favor, me desculpe. Euro do Guoyun ficou no Estiandu com as Libra os atrás das costas. Com arrogância e orgulho, ele sorriu para Li Zhangqing, mas ele em Libra O agiu como um Jan Grausnior. Poderia ser dito que ele nem colocou Li Zhangqing em seus olhos, esquiam ao fato de tratá-lo como um Anior. Euro é punhos e chutes certamente em Libra O tem olhos, em Libra O se eu te machucar, em Libra O fique triste. Euro Li Zhangqing primeiro sorriu indiferentemente, depois rapidamente, sua face estava se tornando fria. Uma ventania selvagem surgiu abaixo de seus pés copyright S e todo o seu corpo formou uma linha de luz enquanto corria. Sua velocidade era muito rápida e em Libra O havia nenhuma forma de pegar o seu corpo original. Somente podiam ser vistos borãs deixados atrás dele. Essa era uma profunda arte marcial corporal direct 6. Mesmo que os descâmpulos da escola Dragon Libra O e Jarenian Libra O tivessem cultivado ela, Li Zhangqing, que cuidava das Tean copyright técnicas marciais, Jan tinha as compreendido profundamente e ele entendeu elas extremamente, claramente chegando ao Estiandu de pureza extrema. Asterisco ush asterisco. Os Vean e os corpos de Li Zhangqing se formaram em uma angrausnica linha e se transformaram em um longo dragão Libra O humano, cercando do Guoyun enquanto rapidamente giravam ao redor dele. Seu poder era realmente um pouco assustador. Euro Li Zhangqing atualmente colocou as Libra-os em tal profunda Tean copyright técnica. A escola Dragon Libra O e Jarenian Libra O era uma escola de segunda classe antes. Com o copyright pós-anvel que ele tenha tal Tean copyright técnica marcial poderosa, Euro é impressionante. Em Libra O copyright para menos que ele esteja emitindo tal atmosfera. Em Libra O Li Zhangqing copyright uma pessoa que esconde suas habilidades profundamente. Euro a arte marcial corporal que Li Zhangqing usou atordoara todo mundo com sucesso. Seus olhos saltaram e eles sentiram que eles subestimaram bastante Li Zhangqing. De qualquer forma, comparado aos observadores dos arredores, do Guoyun estava lamparado, como se ele em Libra O fizesse parte de nada disso. Ele nem ao menos olhava para Li Zhangqing, e um sorriso de desdém copyright M estava no canto de sua boca. CAP Antulo 283, arrancando ambos os braços. Euro Exanior Li, pare de se exibir e ataque rapidamente. Se Vokan puder sequer me tocar hoje, Vokan vence. Euro do Guoyun sorriu com desdém copyright M. Euro equipe ralho arrogante. Hoje, eu deixarei Vokan experimentar os copyright todos de minha escola Dragon Libra Oejar. Euro Li Zhangqing bufou friamente. De repente, ele se tornou uma fileira de luz com camadas de figuras e Lusan sobrescrito 3 reis e atacou do Guoyun. Asterisco ush asterisco. Mas justo quando Li Zhangqing estava prestes a tocar do Guoyun, seu corpo se inclinou ligeiramente para o lado e o ataque de Li Zhangqing foi facilmente desviado. Euro Enan Libra On copyright rampido o suficiente. Venha mais rampido. Euro apenas sobrescrito 3S desviar o ataque. Do Guoyun sorriu e disse com esquerno. Ao ser provado por Do Guoyun, a velocidade de Li Zhangqing realmente se tornou mais e mais rápida.
As posições que ele atacou também copyright M se tornaram mais e mais astutas. Tanto que todos os experts do 8 graus em Anvel do Reino Origem acenderam os olhos e continuaram suspirando com elogios. Eles nunca teriam pensado que Lee Sang-king, que normalmente em Libra O tinha nenhuma performance excepcional, atordoaria a todos quando ele demonstrasse suas habilidades. Com o poder de batalha de Lee Sang-king que ele mostrou, talvez a Tan Copyright mesmo eles em Libra O fossem capazes de derrotá-lo. O diretor da escola Dragon Libra O Ejar verdadeiramente os chocou. Euro isso em Libra O serviram. Em Libra O copyright o suficiente. Do Guaoyun sequer estiam usando a foram total. Euro. Mas os dois diretores que tinham a foram do 9 graus em Anvel do Reino Profundo Balan era Macabian impotentemente, porque como eles foram derrotados por do Guaoyun, eles sabiam profundamente que do Guaoyun tinha foram que era incomensuravelmente profunda. Nem mesmo eles tinham meios de derrotar do Guaoyun, sem mencionar Lee Sang-king. De fato, apesar dos ataques de Lee Sang-king se tornarem mais e mais ferozes, do Guaoyun ainda tinha suas Emian Libra os atranesse de suas costas e ele permaneceu onde estava. Cada vez que Lee Sang-king atacava, ele pean de desviar facilmente. Algumas vezes, ele sequer olhava em Lee Sang-king. Ele dependeu completamente de sua Intuian Libra O e Rean S. Euro e ainda Enian Libra O copyright o suficiente. Vulcan pode vir ainda mais rápido. Em sua vida, Vulcan sequer deve pensar de me tocar com essa velocidade. Euro do Guaoyun zombou e disse. Asterisco tá asterisco. Naquele instante, Lee Sang-king repentinamente parou de se mover. O corpo dele finalmente apareceu na frente de todos. Todavia, seu rosto atual estava um pouco pálido e ele estava ofegando em enormes respirações com grandes gotas de suor escorrendo. Era notável que embora a Tean Copyright técnica marcial F Ansica que ele usou anteriormente fosse bastante incrível, ele ainda em Libra O desperdiçou uma pequena quantidade de poder. Mas mesmo assim, Lee Sang-king em Libra O tinha a aparência de que recuaria nem um pouco. Ao Invan Copyright S, um toque de resolução Libra O e determina An Libra O emergiu em seu olhar e ele disse para do Guaoyun, An Euro O Evocan acha que eu em An Libra O posso tocá-lo. Neste momento, eu mostrarei a Vocan se eu posso tocá-lo ou em An Libra O. An Euro. De repente, Lee Sang-king espalhou ambos os braços largamente e uma Erupan Libra O de poder profundo explodiu de seu corpo. Subiu ao ar, se espalhou, e seguindo aquilo, o poder profundo velozmente se condensou e muito rapidamente, inúmeras cêntimo minas afiadas com brilhos Jean Copyright lidos aparecerão. Havia mais e mais espadas afiadas e elas flutuavam vagarosamente ao redor de Lee Sang-king. Com estimativas aproximadas, havia ao menos várias dezenas de milhares de espadas afiadas que foram condensadas por poder profundo. Cada uma era como uma besta selvagem que reunia seu poder e se preparava para atacar. Elas continuaram tremendo no ar, como se em Libra O pudessem suportar o impulso por sangue. An Euro Edes 1000 espadas retornam aceita, An Euro. De repente, Lee Sang-king estendeu ambos os braços e suas palmas eram como espadas, enquanto apontavam em Dirian Libra O de do Guaoyun. As dezenas de milhares de espadas afiadas que pairavam ao redor dele, se tornaram várias dezenas de milhares de fileiras de luz. Como uma chuva de meteoro, elas voaram na Dirian Libra O de do Guaoyun. An Euro O. Vulcan Estian mostrando seu verdadeiro poder agora. Mas infelizmente, ainda há copyright em Angraustil. An Euro. Do Guaoyun sorriu levemente, em um Libra O apenas sobrescrito 3S aquilo, seu corpo piscou e ele se tornou Boran S enquanto começou a se mover rapidamente ao redor, entre as dezenas de milhares de espadas. Asterisco asterisco. As espadas seguiram o movimento do dedo de Lee Sang-king. Se ele apontasse lã com ambos dedos, as dezenas de milhares de espadas se atirariam naquela Dirian Libra O. Ao mesmo tempo que seguiam seus dedos, elas se tornaram um ser que ulou de vasto poder profundo que cercava do Guaoyun. Mas ainda foi em Angraustil. Os Emian Copyright todos corpan sobrescrito 3 rios de do Guaoyun eram estranhos demais.
Enian Libra O apenas ele foi capaz de sobreviver a dezenas de milhares de espadas, nenhuma Angrausnica espada foi capaz de tocar o corpo dele. Sob aquela situação Libra O, todos suspiraram de admiração Libra O enquanto assistiam. Eles estavam profundamente atordoados pela cena em frente aos olhos deles. A Tean Copyright técnica marcial que Lee Zhang King estava usando era uma Direct 6 e era uma Tean Copyright técnica marcial de qualidade topo entre as Tean Copyright técnicas marciais Direct 6. Foi a Tean Copyright mesmo usado Tean Libra O perfeitamente por Lee Zhang King e poder extremamente aterrorizante foi exibido daquilo. Contudo, uma Tean Copyright técnica marcial como aquela ainda foi incapaz de tocar do Guoyun. Aquilo mostrou a excepcionalidade de do Guoyun. O jovem rapaz que era o mesmo que Lee Zhang King, também copyright emitendo a cultivan Libra O do 8 Angraus em Anvel do Reino Profundo, tinha poder de batalha ainda mais forte do que Lee Zhang King. Asterisco. De repente, um Boran Libra O passou pelas dezenas de milhares de espadas e como uma luz, foi diretamente na Dirian Libra O de Lee Zhang King. An euro emerda, an euro. Vendo aquilo, Xu Feng amaldiçoou-o secretamente, porque ele sentiu a intenção Libra O de matar dentro do Boran Libra O. Mas antes que ele pudesse se mover para ajudá-lo, imensa pressa Libra O encobriu e ele Enian Libra O pean de se mover. An euro e jovem rapaz, quando outros estiam Libra O lutando, Vocan Enian Libra O deve interferir. Essa é copyright a regra mais basica. Vocan deve compreender, Enian Libra O copyright, an euro virando sua cabeça para olhar, o diretor da escola Lingyun, Yan Yangtian, estava atualmente sorrindo enquanto olhava em Xu Feng. A presa Libra O que envolvia Xu Feng vinha do corpo dele. An euro e esse cara realmente entrou no reino celestial. An euro. Xu Feng franziu firmemente suas sobrancelhas, porque ele Enian Libra O pean de resistir contra aquela presa Libra O havia algum poder insuperável contido entre ela. Era um poder que excedia o poder profundo e Xu Feng sabia que era muito possível que o misterioso e forte poder era poder celestial, no qual também copyright M significava que Yan Yangtian realmente entrou no reino celestial. Bang. Ao mesmo tempo, o Boran Libra OJ havia chegado na frente de Lee Zhang King e se tornou do Guoyun. Ele estendeu as Emian Libra e agarrou firmemente os braços de Lee Zhang King. Emian Libra O sorriu friamente e disse: An euro exanior Li, esse an copyright o fim, an euro. Apenas sobrescrito 3S falar, do Guoyun repentinamente puxou. Apenas sobrescrito 3S um som rasgador, ambos braços de Lee Zhang King foram forçadamente arrancados por do Guoyun. Uma grande quantidade de sangue se espalhou no CH Libra O. An euro e diretor, An euro vendo aquilo, o rosto de Xu Feng mudou grandemente. Ele gritou raivosamente e originalmente quis se aproximar, mas ele Enian Libra O pean de fazer nada sobre a vasta presa Libra O que o envolvia, deixando incapaz de se mover. An euro e Xu Feng, Enian Libra O aia precipitadamente. Eu Enian Libra O morrerei. An euro apenas sobrescrito 3S ouvir o rugido de Xu Feng, Lee Zhang King aguentou a dor de seus braços serem arrancados e falou para tranquilizá-lo. An euro e ops. Perdoe-me Sr. Lee. Eu nunca teria pensado que seus velhos ossos eram Tean Libra O fracos. Eu apenas os puxei levemente e isso o feriu. An euro. An euro mas Enian Libra O se preocupe. Minha escola Lingyun possui as melhores medicinas e os melhores doutores. Eles serão Libra O capazes de curar seus braços quebrados. An euro do Guoyun segurou os braços de Lee Zhang King e zombou. Asterisco. Justo naquela hora, a diretora da escola Donzela de Jade correu a Tan Copyright a área e combate. Ela primeiramente tomou os braços de Lee Zhang King de do Guoyun, em An Libra O ela apoiou Lee Zhang King e friamente gritou com do Guoyun, An euro e mova-se, sem An Libra O eu Enian Libra O uso estar certa se o matarei ou Enian Libra O, An euro. An euro eu, An Copyright a diretora da escola Donzela de Jade. Eu oferiam meus respeitos. An euro apenas sobrescrito 3S ver a diretora da escola Donzela de Jade, do Guoyun se tornou muito mais educado e ofereceu algum falso respeito.
A diretora da escola de Jade em Libra O prestou atenção Libra O nele, mas quando ela passou por ele, ela disse em baixa voz, eu sei que Vocan tem seus olhos em ruio. Mas hoje, eu lhe contarei isso. Por mil melhor Vocan desistir de euro trademark e ar, porque o J dei Shufeng.euro apenas sobrescrito 3S falar aquelas palavras, a diretora da escola donzela de Jade passou rapidamente por ele, e enquanto apoiava Li Zhangqing, ela deixou a área de combate. CAP Antulo 284, dente por dente. Apenas sobrescrito 3S ouvir as palavras da diretora da escola donzela de Jade, o rosto de Du Guoyun mudou instantaneamente. Os punhos entre sua teangrausnica se apertaram firmemente e um brilho frio emergiu em seus olhos, enquanto ele passou seu olhar sobre Shufeng que ainda estava na alta plataforma. Ao mesmo tempo, Shufeng também copyright me encarou firmemente do Guoyun com um olhar igualmente frio e entre seu olhar, fios de Intenhan Libra O de matar também copyright me estavam surgindo. Euro e Shufeng, copyright sua vez agora. De acordo com as regras, Vocan tem a chance de desafiar Fengao. Vocan desafiar ou Vocan desistir dessa chance, Euro ao mesmo tempo, o diretor da escola Lingyun, Yang Yangtian, sorriu enquanto olhou na Dirian Libra O de Shufeng. Naquele instante, os olhares de todos foram lançados a Shufeng. A derrota de Li Zhangqing J foi uma Lian Libra O dada em sangue. Todos puderam ver que a escola Lingyun estava intencionalmente discriminando Li Zhangqing e Shufeng. Nessa hora, a melhor escolha para Shufeng era desistir. Sem a Libra O, todos acreditavam que Fengao que tinha força superior a Shufeng, certamente agiria similarmente a como Du Guoyun agiu contra Li Zhangqing, a fim de fazer Shufeng pagar um preço doloroso. Todavia, Shufeng apenas zombou, enquanto encarou a question Libra O de Yang Yangtian e disse, euro eu deixarei Vocan saber qual copyright minha escolha. Euro. Asterisco Ush asterisco. Apenas sobrescrito 3S falar, Shufeng saltou e correu ao local de combate que Fengao estava. Ele atan copyright mesmo disse para Fengao, euro e parece que seu corpo se recuperou bastante, Eu atan copyright mesmo pensei que Vocan se tornou um aleijado e nunca esperei que Vocan ainda pudesse participar nesta reunião Libra O de 100 escolas. Euro. Euro é o que Vocan quer dizer, euro. Apenas sobrescrito 3S ouvir aquelas palavras, a cor do rosto de Fengao mudou grandemente, porque ele compreendeu o que Shufeng quis dizer com aquelas palavras. Cerca de meio ano atrás, dentro do Vale de 100 Curvas, durante uma luta pelas medicinas profundas, Fengao foi aleijado e quase morreu por causa de uma pessoa que se chamava Ajura. Embora seu corpo atual J foi recuperado devido aos vastos recursos da escola Lingyun, a coisa que aconteceu naquele dia era a dor que permaneceria para sempre em seu Coran Libra O. Era uma mancha que em Libra O poderia ser limpa e o homem que se chamava Ajura deixou uma sombra no Coran Libra O dele. Shufeng em Libra O respondeu a question Libra O de Fengao. Ele apenas sorriu friamente e disse, euro en Libra O copyright muito. Eu apenas queria lhe dizer que copyright melhor Vocan se preparar para ficar aleijado. Euro. Euro e besteira. Com sua cultivar Libra O do 9 graus em Anvel do reino origem, Vocan quer me aleijar. Eu posso te esmagar a copyright a morte com uma Libra O. Euro Fengao foi completamente enfurecido por Shufeng. Ele estendeu sua grande Libra O e lançou uma palma na Dirian Libra O de Shufeng. Aquela palma em Libra O era uma copyright técnica marcial, mas era um ataque da condensa Libra O de sua cultivar Libra O dos 6 graus em Anvel do reino profundo, como também copyright a combina Libra O de sua copyright técnica misteriosa. Seu poder era extremamente assustador. Euro e Shufeng, seja um pouco cuidadoso. Fengao em Libra O pode ser comparado a Gollum. Ele copyright verdadeiramente um gênio, em Libra O em Libra O seja descuidado, J que Vocan este apenas usando sua PR sobrescrito 3 para cultivar Libra O para lutar contra ele. Euro naquele instante, Egg o lembrou solenemente. Euro F. A princípio quando eu emprestei o seu poder, eu pude espancá-lo como um C Libra O.
Neste momento, eu ainda também copyright me posso fazer .1 euro. Xu Feng bufou friamente. Ele Enian Libra o desviou da palma de Fengao. Ao Invan Copyright S, ele virou sua Emian Libra o Ilan ou uma palma e com poder origem lutando contra poder profundo, ele contra-atacou Fengao. An Euro Exu Feng este insano. Ele este na verdade indo lutar contra Fengao que este nos 6 graus em Anvel do reino profundo com a cultiva An Libra o do reino origem, An Euro aquela cena assustou a todos, porque Xu Feng estava simplesmente procurando um caminho de morte. Por outro lado, Baixe e os outros da escola Donzela de Jade, o diretor da escola desarmada, como também copyright Emil Descampolo Enian Graus Meru da escola desarmada, Nangong Xiao, encarou Xu Feng com olhares complexos. Eles que viram o poder de batalha anormalmente forte de Xu Feng, realmente queriam saber que este Anjua Foran de Xu Feng alcançava e se ele era capaz de lutar contra o Descampolo Enian Graus Meru 2 da escola Lingyun. Sob os olhares de incontáveis pessoas, o poder origem de Xu Feng demonstrou poder de batalha extremamente forte. Enian Libra O somente Enian Libra O foi destruindo, ao Invan Copyright S, enquanto a multidão Libra O estava encarando, dissipou o poder de Fengao dos punhos dele. Asterisco Ush asterisco. Apenas sobrescrito 3S dispersar o ataque de Fengao, Xu Feng tomou a liderança para atacar. Piscou sob seus pés copyright S e como uma flecha deixando o arco, seu corpo inteiro se atirou em Dirian Libra O de Fengao. An Euro evoca realmente este an procurando a morte. An Euro. Vendo aquilo, Fengao Enian Libra O mais se conteve. O poder profundo de seu corpo surgiu violentamente e se tornou em graus meras Emian Libra os enormes de poder profundo. As Emian Libra os enormes se estenderão e comiam era uma bater e aranhar em Dirian Libra O de Xu Feng. An Euro evocan acha que an copyright capaz de me parar com esse Emian copyright todo min graus esculo, An Euro AF an graus ria de Xu Feng subiu aos can copyright US e ele sequer teve a menor intenção Libra O de recuar. Ele continuou investindo adiante como habitual e enquanto operava a Tean Copyright técnica misteriosa de Alto N Anvel, o poder de batalha de seu corpo aumentou de novo e ele J se aproximou infinitamente do 1 graus N Anvel do reino profundo. Seguindo aquilo, uma de suas Emian Libras se fechou em um punho e uma grande Elian cêntimo mina de cor dourada foi condensada em sua Emian Libra O. Ele cortou em Dirian Libra O da enorme Emian Libra O que chegava e enquanto a luz dourada cintilava, as enormes Emian Libras que incessantemente vinham em Dirian Libra O dele, foram todas cortadas. An Euroecan Copyright US. Esse Xu Feng realmente pode lutar com Fengao que este ano 6 graus N Anvel do reino profundo com a cultiva An Libra O do 9 graus N Anvel do reino origem. An Euro. An Euro isso N An Libra O este an certo. Enian Libra O apenas isso, mas Xu Feng claramente este an usando apenas uma Tean Copyright técnica marcial Rex 5, mas Fengao este an usando a famosa Tean Copyright técnica marcial Direct 6 da escola Lingyun, as 10.000 Enian Libra os Aracnandes An Euro. An Euro é a diferença em poder entre as duas Tean Copyright técnicas marciais deveria ser extremamente enorme. Mas Xu Feng, nesse instante, este an pressionando a Tean Copyright técnica marcial Direct 6 de Fengao com sua Tean Copyright técnica marcial Direct 5. Como pode Xu Feng ter um poder de batalha Tean Libra O aterrorizante, An Euro? A forma que Xu Feng mostrou atordoou a todos. Sem mencionar as pessoas das Veanrias escolas, a Tan Copyright mesmo os 12 protetores da escola Lingyun, incluindo o Descampolo Enian Graus Meru 1, do Guoyun, como também Copyright Emil diretor Yang Yangtian, acenderam os olhos e eles ficaram estupefatos pelo poder de batalha de Xu Feng. Porém Copyright M, comparado aos observantes, Fengao que estava encarando Xu Feng que se aproximava, começou a entrar em pensêntimo único um pouco, porque naquele instante, ele sentiu uma sensação Libra O de presa Libra O familiar do corpo de Xu Feng. Ele sentiu aquela presa Libra O, aproximadamente meio ano atrás. Era de uma pessoa misteriosa que quase o matou no Vale de 100 Curvas, a jura. An Euro evocan An Euro vocan Copyright. An Euro naquele instante, Fengao finalmente reagiu. Ele olhou em Xu Feng enquanto ficava espantado e seu olhar estava repleto de medo.
Euro evocan SUPAS corretamente, Euro mas Chu Feng que Jan havia investido em frente de Fengal, Nian Libra O deu a ele uma chance de terminar de falar. A grande Elian Sentimo Mina em sua Emian Libra O se tornou 2 Boan ES dourados novamente e apean sobrescrito 3S ele passar rapidamente por Fengal, 2 fileiras de sangue se espalharam e ambos os braãos de Fengal foram cortados, enquanto Kaanhan ao CH Libra O. Euro e a Euro com uma pequena demora, Fengal olhou em seus braãos cortados e rolou no CH Libra O com tristeza Emian sobrescrito 3 rápida e ele berrou dolorosamente. Euro esse Chu Feng realmente cortou ambos os braãos de Fengal, Euro. Isso significa que os rumores de antes eram verdadeiros e Chu Feng realmente tem poder de batalha que supera M graus múltiplos N vezes. Com a cultiva An Libra O do 9 An graus N Anvel do Reino Origem, ele derrotou Fengal que este ano 6 An graus N Anvel do Reino Profundo e a Tan Copyright mesmo o derrotou Tean Libra O facilmente, Euro. Os Emian Copyright todos de Chu Feng foram vistos claramente por todos e eles ficaram estupefatos pelo poder de batalha que ele demonstrou, porque aquele poder de batalha aterrorizante Enian Libra O foi visto por eles antes. Isso os fez sentirem incredulidade naquele mesmo instante e eles a Tan Copyright mesmo duvidaram se tudo era verdade ou mentira. Mas comparado ao puro espanto da multidão Libra O, as pessoas da escola Lingyun tinham raiva que subia aos Can Copyright US e eles apontaram em Chu Feng e repreenderam raivosamente. Euro e Chu Feng, isso é copyright ultrajante. Por mil apenas uma pequena luta, mas Vokan faz ataques Tean Libra O venenosos. Vokan pagaram preão por suas ANS. Euro enquanto ele falava, os discípulos e elders da escola Lingyun se levantaram juntos e cercaram a área de luta que Chu Feng e Fengal estavam. Vendo que as pessoas da escola Lingyun ficaram furiosas, as pessoas que Enian Libra O eram da escola Lingyun ficaram assustados e elas Enian Libra O puderam evitar adicionar pena nos olhares que davam em Chu Feng. Porque dentro da província Ejar, ao An Copyright M da Manzan Libra O regente Kilin, a escola Lingyun era a chefe. Quando Chu Feng tratou Fengal de tal forma, Enian Libra O apenas ele feriu Fengal, ele também Copyright M atingiu a face da escola Lingyun. Naturalmente, eles Enian Libra O deixariam ir, em An Libra O todos sentiram que Chu Feng tinha um desastre se aproximando. Mas comparado An preocupa An Libra O dos observantes, Chu Feng que estava cercado Enian Libra O ficou com nem um pouco de medo. Ele desdenhosamente disse, An Euro O é An por mil apenas um dente por um dente, An Euro. CAP Antulo 285, procurando pelo caminho da morte. An Euro O é dente por um dente, em An Libra O significa que isso foi intencional, An Euro apenas sobrescrito 3S ouvir as palavras de Chu Feng, a multidão Libra O da escola Lingyun ficou ainda mais furiosa. Em An Libra O de matar foi revelada uma apenas sobrescrito 3S outra e eles odiaram serem incapazes de rasgarem Chu Feng em pedaços. An Euro F. Como do Guaoyun tratou meu diretor primeiro. Como a anfitriã Libra da reunião Libra O de 100 escolas, porque Vokan SN An Libra O tomaram a frente para falar naquela hora, An Euro. An Euro e as pessoas de sua escola Lingyun S An Libra O pessoas, mas outras pessoas N An Libra O S An Libra O pessoas. Eu machuco algo An Copyright M de sua escola Lingyun e Vokan precisa que eu pague o prêmio, mas para onde Vokan S correram quando sua escola Lingyun machucou meu diretor, An Euro. An Euro e como a escola N An graus Meiro 1 na província Ejar, onde este An Justian, An Euro. An Euro evoca An Euro enquanto eles encararam o consistente questionamento de Chu Feng, os rostos da multidão Libra O da escola Lingyun ficaram pálidos e realmente, eles N An Libra O puderam refutar. De acordo, contanto que Chu Feng e N An Libra O matasse Fengal, eles N An Libra O deveriam cercar e atacar Chu Feng. Afinal, Du Guaoyun foi o primeiro a arrancar os braãos de Li Zhangqing. Asterisco bam 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 An Euro asterisco. De repente, uma Erupan Libra O de claros e altos sons de palmas soou. An Euro e hahaha An Euro antimo, an sobrescrito 3 timo. An Euro seguindo aquilo, risada anormalmente estranha também Copyright M soou. Era o diretor da escola Lingyun, Yan Yangtian. Naquele instante, ele estava parado no topo da alta plataforma com o poder de um lorde descendo ao mundo.
Quando ele olhava abaixo, ele bateu palmas e sorriu enquanto olhava Xu Feng, mas seus olhos estavam repletos de estranheza. Euroe parece que um descampolo bastante impressionante apareceu na escola Dragon Libra Oejar. Xu Feng, o têntulo de descampolo mais forte nesta reunião Libra O de 100 escolas pertence a Vocan. Euro Yangtian declarou em alto som apenas sobrescrito 3S rir. Euro. Apenas sobrescrito 3S Yangtian falar, embora as pessoas da escola Lingyunenian Libra O estivessem dispostas, eles em Yan Libra O tinham escolha sem Yan Libra O recuar rapidamente e eles em Yan Libra O ousaram mais atacar Xu Feng. Atan Copyright mesmo os arredores e escolas observantes ficaram atordoados. Yangtian em Yan Libra O atacou e aquilo os fez pensar em um monte de coisas. Primeiro, era possível que Yangtian apreciasse o talento de Xu Feng. Afinal, o poder de batalha de Xu Feng desafiava tanto o senso comum e de um certo Ansentimugulo. Xu Feng era um gênio que em Yan Libra O apareceu antes na Província Ejar. Se aquele poder de batalha continuasse a ser desenvolvido, um dia, ele superaria do Guaoyun e se tornaria uma enorme figura. Contudo, apenas sobrescrito 3S pensar mais cuidadosamente, Yangtian em Yan Libra O era uma pessoa Tian Libra O bondosa. A razão Libra O pela qual a escola Lingyun cresceu ao oeste do atual, era porque os Emian Copyright todos da escola Lingyun foram sempre Cruan Copyrights. Aqueles que ofendiam a escola Lingyun normalmente em Yan Libra O terminariam bem. Contudo, em frente de tantas pessoas, Xu Feng arrancou os braços de Fengal. Ele bateu na face da escola Lingyun. Ele estapeou a face de Yangtian, em Yan Libra O como era possível que ele o perdoaria Tian Libra O facilmente. Em Yan Libra O, a única possibilidade que Yangtian em Yan Libra O fez nada, foi por causa de Tifengyang. Na Província Ejar, a única coisa que Yangtian temia era a Manzan Libra O regente Qilin. Quem era o irmão Libra O de juramento de Xu Feng? Era Tifengyang, a figura em Yan número 2 da Manzan Libra O regente Qilin. Em Yan Libra O importa que o Yan Libra O mais forte fosse a forma de Yangtian, em Yan Libra O importa que o Yan Libra O mais alta fosse a pose Yan Libra O dele, ele ainda tinha que dar alguma face a Tifengyang. Se fosse a Princampio, as pessoas ainda suspeitariam o porquê Tifengyang tinha que se tornar irmã Libra O de juramento com um garoto como Xu Feng. Entretanto, apenas sobrescrito 3S ver o poder de batalha anormalmente forte de Xu Feng, quase todos compreenderam as intenções de Tifengyang. Aquilo também copyright M significava que Xu Feng em Yan Libra O apenas tinha Tifengyang por TRS dele, ele também copyright M tinha a Manzan Libra O regente Qilin, e sob aquelas situações, Atan copyright mesmo se Yangtian quisesse tomar conta de Xu Feng, ele naturalmente tinha que pensar por um momento primeiro. Euro é impressionante. Esse Xu Feng tem tal talento e também copyright M tem a Protean Libra O da Manzan Libra O regente Qilin por TRS dele que o Libra O excepcionais serão Libra O as conquistas futuras dele, Euro. Euro é a escola Dragon Libra O Ejar realmente subir em poder. Que a escola Dragon Libra O Ejar tem tal descampulo, a ascensão Libra O serão apenas uma question Libra O de tempo. Euro. Euroezin, ele ganhou o título de descampulo mais forte na reunião Libra O de 100 escolas nessa idade. Essa copyright a primeira vez que isso aconteceu na Stan sobrescrito 3 Ria e Xu Feng copyright um gênio sem precedentes, Euro. Naquele instante, ao copyright M das pessoas da escola Lingyun, quase todos estavam elogiando a forma de Xu Feng. Eles estavam prevendo o futuro de Xu Feng, como se eles tivessem visto o nascimento de uma grande figura que governaria sobre a Província Ejar. Os Vean-Rios diretores sentiram inveja da escola Dragon Libra O Ejar, pois tal descampulo apareceu, mas ao mesmo tempo, por eles também copyright M serem pessoas da Província Ejar, eles sentiram orgulho por tal gênio aparecer na Província Ejar. Quase todos colocaram os preconceitos anteriores de lado por Xu Feng, ao mesmo tempo que nada mais restava nos olhos deles, ao copyright M de choque. Xu Feng usou sua forma para provar a todos que ele em Yan Libra O era lixo. Ele era um gênio. Euro Yan Libra O, o título de descampulo mais forte copyright vazio.
Eu, Shufeng, Enian Libra O quero ponto an euro mas justo naquela hora, ele empurrou o teântulo de lado, pelo desagrado ao falar. An euro o é ok. Shufeng Enian Libra O quero teântulo de descampulo mais forte, an euro. Apenas sobrescrito 3S falar, era como se um trovão Libra O assustador explodisse PRan sobrescrito 3 timou as orelhas deles e aquilo fez a todos em cena ficarem grandemente chocados. O teântulo de ser o descampulo mais forte que era o desejo dos sonhos de incontáveis descampulos, Enian Libra O era desejado por Shufeng. O que ele estava fazendo? An euro e Shufeng, o que Vokan quer dizer? An euro Yang franziu levemente suas sobrancelhas e ele perguntou. An euro e Jan que o teântulo an copyright nomeado como o descampulo mais forte, an copyright claro, seria para o descampulo mais forte de todas as escolas na Provância Ejar an euro. An euro e todavia, do Guaoyun, como o descampulo Enian Graus Merum de sua escola Lingyun, Enian Libra O lutou contra mim. Em an Libra O, meu teântulo de descampulo mais forte an copyright vazio. Este an tudo bem se eu em an Libra O aceitar. An euro Shufeng olhou em do Guaoyun que estava atualmente parado PRan sobrescrito 3 timo a Yang. An euro erra, Shufeng, Vokan este an me desafiando, an euro do Guaoyun riu alto, e dentro de sua risada, havia desdã copyright em e zombaria. An euro o é eu, Shufeng, desafiarei Vokan, do Guaoyun. Vokan ousa descer para lutar contra mim, an euro o olhar de Shufeng era como uma tocha, enquanto ele apontou em do Guaoyun e gritou bem alto. An euro o é Ankan copyright OS. Shufeng este an insano. Ele este an na verdade desafiando do Guaoyun, an euro. Apenas sobrescrito 3S Shufeng falar, o rosto de quase todas as pessoas em cena mudou grandemente e eles ficaram espantados. Que nível de fora do Guaoyun tinha. Ele era uma figura que derrotou os Vean-rios diretores da Provância Ejar e ganhou o teântulo de mais forte diretor. Mesmo que Shufeng tivesse talento melhor, a cultivar Libra O dele atualmente ainda estava no reino origem. Ele pode ter sido insano demais Jan que ele desafiou do Guaoyun, porque ele era diferente de Fengal. Ele era reconhecido publicamente como o gênio Enian Graus Merum na Provância Ejar. Atan copyright mesmo os Vean-rios diretores Enian Libra O podiam derrotá-lo e ele era quase invencável entre o reino profundo. Algumas pessoas Atan copyright suspeitavam que do Guaoyun era a pessoa mais forte na Provância Ejar ao copyright M do diretor da escola Lingyun e o Lorde da Manzan Libra O regente Kilin. Atan copyright mesmo os diretores tinham medo de tal pessoa, porém copyright M Shufeng queria o desafiar. Naturalmente, isso fez as pessoas ficarem incessantemente chocadas e foi difícil para elas aceitarem. An euro erra, verdadeiramente grandes palavras sem vergonhas. An por mil sequer pós anvel que eu, do Guaoyun, tenha medo de Vokan, an euro do Guaoyun riu friamente e apenas sobrescrito 3S aquilo, ele piscou e se tornou um Boran Libra O. Ele se atirou em Dirian Libra O da plataforma de combate que Shufeng estava e ficou na frente de Shufeng. An Euroes e lutaremos, porque Enian Libra O fazer as coisas um pouco mais interessantes. Hoje, Vokan e eu lutaremos na frente de todos os diretores pelo teântulo de mais forte descampulo na Provância Ejar. O vencedor recebe a GLAN sobrescrito 3 RIA e o perdedor destran sobrescrito 3 e sua PRAN sobrescrito 3 PRIA cultivaran Libra O. O que Vokan acha? An Euro Shufeng questionou de perto. An Euro Ekan copyright OS. Ele copyright insano. Ele ficou completamente insano, an euro naquele instante, quase todos em an Libra O puderam evitar respirar profundamente e ficaram profundamente agitados pelas palavras de Shufeng. Shufeng em an Libra O estava apenas desafiando do Guaoyun que tinha a cultivar an Libra O do 8 an graus em anvel do reino profundo, com sua PRAN sobrescrito 3 PRIA cultivar an Libra O do 9 an graus em anvel do reino origem, ele Atan copyright mesmo estabeleceu a regra de que o perdedor tinha que destruir sua PRAN sobrescrito 3 PRIA cultivar an Libra O. Ele em an Libra O estava cavando o PRAN sobrescrito 3 PRI o buraco para que ele caance ou procurando um caminho para a morte. CAP Antulo 286, Confrontos de Gênios. An euro é destruir a PRAN sobrescrito 3 PRIA cultivar an Libra O.
Vokan acha que é um copyright digno o suficiente de falar comigo dessa forma. Vokan acha que é um copyright qualificado para estabelecer tal aposta comigo. An Euro do Guaoyun olhou em Shu Feng com desprezo, como se ele estivesse olhando em uma formiga que pudesse ser esmagada a tan copyright a morte a qualquer hora. An Euro e Vokan Enian Libra ousa, apenas diga. Enian Libra a necessidade de falar tal besteira. An Euro Shu Feng espalhou ambos os braços e encolheu os ombros enquanto a palavra An Euro é desdan copyright Man Euro estava escrita em toda a face dele. An Euro e Enian Libra ouso. Vokan acha que eu temerei um pirralho como Vokan. Tudo bem. Destruir sua PRAN sobrescrito 3 Pria cultiva An Libra o An Euro hoje, eu garantirei esse desejo a Vokan. An Euro do Guaoyun bufou friamente, em An Libra o a press An Libra o do 8 a An graus N Anvel do reino profundo se espalhou e instantaneamente encobriu Shu Feng. Quando a press An Libra o amorfa o encobriu, Shu Feng imediatamente sentiu o enorme poder. A presa Libra O que do Guaoyun emanou em An Libra O era pequena e era simplesmente como se uma enorme montanha estivesse pressionando os ombros de Shu Feng e era difícil para Shu Feng mover sequer meio passo. An Euro e Vokan quer destruir sua cultiva An Libra O, eu garantirei esse desejo. Mas An Libra O precisa destruir Vokan mesmo, eu lhe ajudarei. An Euro do Guaoyun continuou zombando e ao mesmo tempo, a presa Libra O emitida o encobriu camada APAN sobrescrito 3S camada e também copyright M se tornou mais e mais forte. An Euro emaldia An Libra O poder desse cara An copyright inesperadamente forte. An Euro enquanto ele estava sendo continuamente bombardeado pela presa Libra O suor de Shu Feng caiu como chuva e ambas pernas comiam era dobrar gradualmente. Também copyright M estando no 8 a An graus N Anvel do reino profundo, o poder de do Guaoyun estava realmente bem acima de Lin Ren, Li Zhangqing e dos outros. Enquanto ele encarava do Guaoyun que tinha aquela forma, Shu Feng realmente An Libra O tinha spam algum para lutar contra do Guaoyun com sua PRAN sobrescrito 3 Pria cultiva An Libra O do 9 An graus N Anvel do reino origem. An Euro e a diferença An copyright grande demais. Embora esse seja um embate entre gênios, há uma diferença de reinos como também copyright M de 8 N Anves. Isso sequer An copyright uma disputa. An Euro. An Euro e Shu Feng An copyright o An sobrescrito 3 dico demais. Eu compreendo os sentimentos dele de querer vingar Li Zhangqing, mas sob situação S na qual ele An Libra O pode vencer, ele simplesmente An procurando a morte, estabelecendo uma aposta como essa com do Guaoyun, An Euro. Shu Feng estava sendo pressionado pela presa Libra O de do Guaoyun e todos podiam ver aquilo. A diferença de força entre as duas pessoas era enorme demais e Shu Feng sequer teve qualquer chance de retornar quaisquer ataques. Aquela luta aconteceu como imaginada pela multidão Libra O. Antes mesmo de trocar golpes, o resultado J estava estabelecido. An Euro está acabado. Agora, eu destruirei sua cultiva An Libra O An Euro. Do Guaoyun tinha um ticket de Vitan sobrescrito 3 reassegurado em suas An Libras e um toque de Inten An Libra O de matar surgiu em seu olhar. Seguindo aquilo, presa Libra O que era Rias vezes mais vasta do que antes, surgiu violentamente de seu corpo. Como uma enorme onda sem forma, pressionou seu caminho em Dirian Libra O de Shu Feng. Aquela onda de presa Libra O era verdadeiramente forte demais. Se atingisse Shu Feng, poderia forçadamente esmagar Shu Feng em uma poça de sangue. Como estava do Guaoyun destruindo a cultiva An Libra O dele. Ele estava simplesmente tendo uma intenção Libra O de assassinar e estava planejando tomar a vida de Shu Feng. Naquele instante, muitas pessoas estavam suspirando secretamente em seus corações. Eles sentiram pena por um gênio raro como Shu Feng. Eles sentiram que ele An Libra O deveria ter seguido seu temperamento para desafiar do Guaoyun, no qual fez seu grandioso futuro ser cortado, como também copyright em sua vida. Mas quando todos estavam sentindo que Shu Feng estava sem An graus vidas morto, uma Erupan Libra O de aura ainda mais forte repentinamente explodiu do corpo de Shu Feng. Aquela aura subiu aos Can Copyright US e engoliu o ar, como se fosse invencável. An Libra O dispersou a presa Libra O do Guaoyun centímetro por centímetro e a varreu.
Naquele momento, o rosto de quase todos em Libra Opean de deixar de mudar grandemente. Choque estava repleto nos olhares que usavam para encarar Xu Feng, porque atualmente, o que Xu Feng estava emitindo em Libra O mais era poder origem, mas poder profundo. Xu Feng entrou no reino profundo e a Tan Copyright mesmo tinha a cultivar An Libra O do 3 An graus N Anvel do reino profundo. An Euro O é o que aconteceu. Porque a cultivar An Libra O de Xu Feng subiu repentinamente para o 3 An graus N Anvel do reino profundo do 9 An graus N Anvel do reino origem, An Euro. An Euro O é o sei. N An Libra O An Copyright de se admirar que Xu Feng ousou desafiar do Guaoyun dessa forma. Ele deve ter escondido sua verdadeira forma no Comian. O 9 An graus N Anvel do reino origem era apenas seu disfarce e o 3 An graus N Anvel do reino profundo An Copyright o verdadeiro poder dele An Euro. Quando eles encararam Xu Feng, cuja aura repentinamente mudou, aqueles que em An Libra O sabiam a verdade a Tan Copyright mesmo pensaram que Xu Feng escondeu a forma dele Xu Feng tendo a cultivar An Libra O do 3 An graus N Anvel do reino profundo quando tinha apenas 16 anos de idade em An Libra O ao seu poder de batalha que desafiava o senso comum, fez muitas pessoas ficarem espantadas ao ponto de que em An Libra O puderam cuidar de si mesmas. An Euroeg, parece que eu tenho que emprestar seu poder novamente, dessa vez para lutar contra um grande inimigo. An Euro. O atual Xu Feng estava em pé An Copyright na plataforma de luta. Camadas de poder profundo perduravam-se ao redor dele e o som de roupas sendo sopradas. Seu poder era muitas vezes mais forte do que antes. Aquela era a diferença entre poder profundo e poder origem. An Euro e Xu Feng, em An Libra O seja descuidado. Do Guaoyun em An Libra O An Copyright simples. Mesmo que eu empreste meu poder para Vokan em An Libra O pode certamente vencer. An Euroeg o lembrou seriamente. An Euro e An Libra O se preocupe. Eu compreendo. Há muitos gênios na escola Lingyun e muitos possuem An Copyright todos muito fortes An Euro. An Euro e tome Fengal como um exemplo. Se ele em An Libra O se lembrasse da situação Libra O de quase morte causada por mim com um golpe antes e tivesse feito o medo ser criado no Cora An Libra O dele, que por sua vez o fez perder em Tenhan S de lutar, eu temo que eu em An Libra O seria capaz de derrotá-lo apenas com a Tean Copyright Knika Kan Copyright o Imperial e o Arco de 100 transforma An S. An Euro. An Euro e quanto a do Guaoyun, em An Libra O importa se An Copyright a natureza ou o poder de batalha dele, ou a Tan Copyright mesmo os An Copyright todos eles S An Libra O superiores a Fengal. Ele An Copyright um inimigo enorme e eu em An Libra O serei descuidado. Mas em An Libra O importa o que, eu devo derrotá-lo hoje, sem An Libra O eu em An Libra O poderei limpar a humilha An Libra O que foi infligida à minha escola Dragon Libra O é Jaran Euro. As Tean Copyright técnicas de observa An Libra O de Xu Feng eram extremamente poderosas e de quando do Guaoyun derrotou Li Zhangqing facilmente, ele J. sabia que do Guaoyun era uma figura que era bastante difícil de se lidar. Quanto ao grau de dificuldade, era provável que ao An Copyright M da garota de Pean Graus puro, ele era o mais difícil de se lidar entre a Gera An Libra O de Xu Feng, porque ele ainda em An Libra O sabia com quais An Copyright todos desconhecidos do Guaoyun estava equipado ou quais trunfos salva-vidas ele tinha. An Euro e An Libra O Vokan escondeu sua cultiva An Libra O, Em An Libra O An Copyright de se admirar que Vokan ousou falar comigo de uma maneira An Libra O arrogante. Contudo, An Copyright apenas o 3 An graus N Anvel do reino profundo. Vokan acha que pode me derrotar com essa cultiva An Libra O. Vokan em An Libra Oeste é um pouco confiante demais, An Euro. O rosto de do Guaoyun estava calmo, quando comparado aos outros. Ele em An Libra O estava chocado pela grande subida na cultiva An Libra O de Xu Feng. Ao Invan Copyright S, a An Libra O de batalha em seus olhos se tornou ainda mais densa. An Euro e quem este An super confiante serão revelado imediatamente. An Euro. Xu Feng saltou e se tornou uma fileira de luz, ele correu em Dirian Libra Ode do Guaoyun e chegou à frente dele.
Ao mesmo tempo, duas grandes Elian Centimo minas douradas foram seguradas entre as Emian Libraos de Shu Feng, enquanto ele cortou Indirian Librao de ambos braços de Duguaoyun. An Euro Evocan realmente deve morrer. Eu estou sendo menosprezado por um pirralho como Vocan. Parece que Vocan precisa experimentar alguns de meus Emian copyright todos. An Euro. Duguaoyun bufou friamente. Sem esquivar ou evitar, ele virou sua Emian Libra O Ilan ou uma pancada em Dirian Libra O de Shu Feng. Aquela pancada tinha poder extremamente forte e velocidade extremamente rápida. Poderia cavar a Tan Copyright mesmo a Travan Copyright S de um pico de montanha. Asterisco ou asterisco. Mas um flash apareceu sob os Pean Copyright S de Shu Feng e sua velocidade aumentou várias vezes. Instantaneamente, sua pessoa inteira desapareceu. Ele Enian Libra O apenas desviou o ataque de Duguaoyun. Ele a Tan Copyright mesmo passou rapidamente por Duguaoyun e chegou a Tran S dele simultaneamente. As grandes Elian Centimo minas em suas Emian Libraos se tornaram dois brilhos dourados frios e Kaan, enquanto cortaram Indirian Libra O das costas de Duguaoyun. An Euro Evocan Enian Libra O An Copyright O An Graus Nico Conte An Copyright Cnicas Marciais Corpan sobrescrito 3 Res. An Euro. O corpo de Duguaoyun se tornou repentinamente um Boran Libra O e em An Libra O ele passou rapidamente Shu Feng e chegou a Tran S dele em An Libra O. Quando seu corpo reapareceu, havia um brilhante pique azul agarrado entre suas Emian Libraos e ele apunhalou para matar Indirian Libra O de Shu Feng. CAP Antulo 287, Ar Frio Fatal. An Euro e agora este an interessante. An Euro Shu Feng Enian Libra O desviou. Ele mudou o estilo das duas Elian Centimo minas em suas Emian Libraos, uma subiu para bloquear o pique de Duguaoyun e outra cortou Indirian Libra O do pulso dele. Entretanto, Duguaoyun Enian Libra O era uma figura simples. Enian Libra O importa se era velocidade ou Real S, ele basicamente Enian Libra O era inferior a Shu Feng. Ele retraiu seu pique e o tremeu abaixo. O pique em An Libra O se tornou instantaneamente em um Dragan Libra O mergulhante, enquanto afastou a grande Elian Centimo mina de Shu Feng e a Pean sobrescrito 3S aquilo, ele abruptamente foi adiante novamente e se tornou um longo pique de cor dourada novamente e ferozmente atacou Shu Feng. 2 gênios. Um segurava duas Elian Centimo minas de cor dourada, outro segurava um pique de cor azul. Com velocidade Reuan Centimo Pago, eles lutaram de perto com os Emian Copyright todos do arco de 100 transforma An ES e a batalha era inseparável. An Euro é impressionante. Shu Feng este na verdade igualmente pareado com Duguaoyun, An Euro. An Euro e muitos diretores sequer puderam fazer tal batalha e muitos diretores sequer puderam forar Duguaoyun na esse estado, por An Copyright M Shu Feng Peand. Essa criança tem poder que desafia os Can Copyright US, Enian Libra O tem, An Euro. Enquanto eles olhavam na batalha que estava uma bagunça, os olhares de todos tremeram e choque estava pendurado na face deles. A Tan Copyright mesmo as sobrancelhas de Yan Yangtian travaram firmemente e expressões S complicadas surgiram no olhar dele. O poder de batalha de Shu Feng era aterrorizante demais. Ao menos em termos de poder de batalha, ele J.A. havia superado completamente Duguaoyun e os pilares de An sobrescrito 3 de UJ.A. haviam sido estabelecidos entre a escola Lingyun e a escola Dragan Libra O Ejar. Se aquele rancor Enian Libra O pudesse ser dissolvido, Shu Feng certamente seria o inimigo mais forte da escola Lingyun no futuro. Aquilo fora ou Yan Yangtian repensar a atitude dele em relação a Libra O a Shu Feng. O melhor jeito era matar Shu Feng antes que ele se desenvolvesse, e naquele momento, era a melhor hora para matar Shu Feng. Pensando a Tan Copyright àquele ponto, o olhar de Yan Yangtian virou e seus lambios começaram a fechar levemente. Embora seus lambios estivessem fechados e ninguém Copyright M pudesse ouvi-lo, as orelhas de Duguaoyun estremeceram e apenas sobrescrito 3S aquilo, o rosto dele mudou grandemente e ele concordou em Dirian Libra O de Yan Yangtian que estava na alta plataforma. Era uma mensagem mental enviada a Travan Copyright S do ar. Um Emian Copyright todo que pertencia apenas a experts do Reino Celestial. Eles eram capazes de dizer as palavras que queriam dizer apenas para pessoas específicas.
Ao copyright M dessas pessoas, outra pessoa em Libra O poderia sequer ouvir meia palavra e as palavras que Yang Qian disse para Du Guoyun era na verdade uma ordem. Ele permitiu que Du Guoyun matasse Xu Feng e as consequências seriam arcadas por ele. Asterisco Ush asterisco. Apenas sobrescrito 3S receber a ordem, Du Guoyun em Libra O hesitou. Ele rapidamente deixou o pique de cor azul de lado. Seu corpo se tornou um Boran Libra O e ele repentinamente recuou, em Libra O ao mesmo tempo, ele colocou sua M Libra O uma em cima da outra, as estendeu em Dirian Libra O de Xu Feng e disse em alto som, An Euro Oceano Infinito. An Euro. Asterisco Bun asterisco. Apenas sobrescrito 3S falar, enormes ondas violentas emergiram na frente de Du Guoyun. Elas eram enormes ondas reais. A brilhante ânguia azul do oceano, os borrifos ferozes e cada onda possuía 10 metros de altura e naquele instante, elas estavam emanando rapidamente uma onda apenas sobrescrito 3S a outra e batendo em Dirian Libra O de Xu Feng. As ondas eram bastante peculiares. Elas em Yan Libra O se agitaram em todos os locais, mas ao Invan Copyright S, elas surgiam aos comandos de Du Guoyun. Em Libra O, ao mesmo tempo que elas batiam na Dirian Libra O de Xu Feng, ondas que cobriam uma vasta área e também Copyright M cercavam o palco de luta, enquanto espiralando e fluindo ao redor. Porém Copyright M elas em Libra O derramaram do palco de luta e elas estavam circulando ao redor enquanto permaneciam na plataforma de luta. No final, as ondas surgiram juntas na imensa plataforma de luta e foi completamente tomada pela brilhante ânguia do oceano de cor azul. O atual Xu Feng Jan havia perdido sua chance de ataque. Ele pende apenas depender da forte Tean Copyright Knika Marcial Corpan sobrescrito 3 Re, a Tean Copyright Knika Kan Copyright Imperial para montar nas ondas e manobrar ao redor. Mas suas ANS foram em Vean Libra O, pois as ondas eram simplesmente estranhas demais. Ocasionalmente, se tornavam Elian Sentimo minas afiadas. Ocasionalmente, se tornavam um machado enquanto continuavam cortando em Dirian Libra O de Xu Feng. Naquele momento, Xu Feng em Yan Libra O apenas estava simplesmente lutando contra Du Guoyun entre as enormes ondas. Ele estava lutando em uma montanha de Elian Sentimo minas e em um oceano de fogo. Verdadeiramente, perigo estava em todo lugar. Se Xu Feng em Yan Libra O tivesse poder espiritual extremamente forte para ser capaz de detectar as mudanças que aconteciam nas ondas, a Tan Copyright mesmo com a habilidosa Tean Copyright Knika Marcial Corpan sobrescrito 3 Re, a Tean Copyright Knika Kan Copyright Imperial, seria DIF ânsia para ele continuar. An Euro e que Tean Copyright Knika Marcial forte. An por mil essa uma das Tean Copyright Knikas marciais de funda An Libra O da Escola Ling 1, a Tean Copyright Knika Marcial Rex 6, An Euro Oceano Infinito An Euro Trademark, An Euro. An Euro e An rumores de que essa Tean Copyright Knika Marcial pode mudar de acordo com a Foran do Zuan Rio. Pode mudar em Elian Sentimo Minas e pode a Tan Copyright mesmo mudar em um oceano de fogo. Claramente, Du Guoyun compreendeu o significado mais obscuro dessa Tean Copyright Knika Marcial e a exibiu. An Euro. An Euro é impressionante. Eles An Libra O ambos muito impressionantes. A Tean Copyright Knika Marcial que Du Guoyun An demonstrando tem ambos poder e foram, mas os An Copyright todos Corpan sobrescrito 3 rios de Xu Feng e Detecan Libra O de poder também Copyright An Libra O bastante excepcionais. Verdadeiramente An Copyright pós An ver o que o An Libra O impressionante essa cria An Copyright, pois ele An Copyright capaz de se mover ao redor dentro de uma Tean Copyright Knika Marcial Tean Libra O forte. An Euro. O círculo de batalha entre Xu Feng e Du Guoyun Jan superou o alcance de compreensão Libra O de pessoas normais. Em Yan Libra O apenas em termos de Visan Libra O, mas também Copyright M havia um enorme golpe psicoan sobrescrito 3 de infligido neles. As Tean Copyright Knikas marciais de Du Guoyun e M Copyright todos Corpan sobrescrito 3 rios de Xu Feng fizeram os olhos deles iluminarem e os fizeram suspirar para eles mesmos por causa da inferioridade deles. A Tan Copyright mesmo os Vean rios diretores de escolas admiraram os M Copyright todos das duas pessoas, sem mencionar os discípulos.
Vindo da mesma gera An Libra O que do Guaoyun e Shu Feng, eles verdadeiramente se sentiram bastante inferiores. Especialmente Shu Feng. Ele era ainda mais jovem que eles, porém Copyright M era T An Libra O excepcional. Eles que pensaram ser gênios antes, se sentiram bastante envergonhados. Esse cara An Copyright na verdade é extremamente forte. Eu verdadeiramente superestimei meus poderes quando eu o provoquei naquele dia. Parece que eu sou sortudo por An Libra O ter sido morto por ele. An. O descâmpulo An Graus Meiro 1 da escola desarmada, Nangongxiao, tinha atualmente uma expressão Libra O nervosa com medo perdurado em todo o rosto. Ele se arrependeu de provocar Shu Feng naquele dia, pois ele estava profundamente com medo de que Shu Feng ainda se lembraria daquele assunto em seu Coran Libra O e faria as coisas defianças para ele no futuro. Atualmente, Shu Feng foi capaz de lutar igualmente contra do Guaoyun. Em An Libra O aquilo Jan significava que o poder de batalha de Shu Feng superava o diretor de sua escola e a Tan Copyright mesmo superava todos os outros diretores, com a esse An Libra O da escola Lingyun. Jan que ele tinha uma Foran An Libra O poderosa e ele também Copyright M tinha Tifeng Yang como seu irmão Libra O e apoio. Muitas pessoas colocaram um Ran sobrescrito trêstulo aterrorizante em Shu Feng nos Coran S deles. Em An Libra O, Nangongxiao sabia profundamente que se Shu Feng quisesse feri-lo, Ningguan Copyright M seria capaz de protegê-lo. Havia apenas um An Graus Nico caminho restante para ele, e esse seria o caminho para a morte. Na realidade, ao An Copyright M de Nangongxiao, Baixe e as outras descâmpulas e elders da escola Donzela de Jade, como também Copyright M os Vean e os diretores, elders e descâmpulos, estavam todos pensando coisas similares e era para absolutamente An Libra O ofender Shu Feng no futuro. Eles estavam pensando que An Libra O apenas porque Shu Feng demonstrou uma forma poderosa, ele a Tan Copyright mesmo ousou cortar ambos os braços de Fengao no PRAN sobrescrito 3 Priu Territan sobrescrito 3 Rio da escola Lingyun e ele também Copyright M ousou desafiar do Guaoyun. Daquelas ANS, era notável que ele era uma pessoa que tinha que se vingar de quaisquer AN sobrescrito 3 dias e ele era uma pessoa cruel. Um inimigo como esse era assustador demais. Em An Libra O era melhor evitá-lo quando visto de longe e seria sensato em An Libra O irritá-lo. An Euro e ar frio solo congelante, An Euro. Mas justo naquela hora, do Guaoyun que estava usando o oceano infinito em An Libra O inesperadamente gritou explosivamente. Enquanto o oceano ilimitado estava sendo usado, ele empregou uma segunda Tean Copyright técnica marcial. Asterisco rio asterisco. O poder profundo que surgiu do corpo de do Guaoyun, se tornou todo em Furaan e amorfos e sopraram sobre as ondas do oceano, fazendo as enormes ondas que subiam aos Can Copyright US, surgirem ainda mais ferozmente. Todavia, aquele era apenas o Comian. O furacão Libra O amorfo repentinamente e velozmente mudou e começou a emitir ar frio extremamente perfurante. Aquele ar frio era bastante aterrorizante e era ainda mais perfurante do que a atmosfera Jean Copyright lida da Manzan Libra O regente Kilin. A parte mais importante era que ao mesmo tempo que o ar frio surgiu, as enormes ondas que subiram aos Can Copyright US abaixo de seus Pan Copyright S, também Copyright M comiam era mas se solidificar em pedaços de gelo e aumentaram grandemente o grau da frieza no ar. Em An Libra O, descobriu que era tudo um plano. O oceano infinito de antes foi apenas usado como funda An Libra O para o ar frio e solo congelante. Naquele mesmo instante, o ar frio fatal era a arma atual que do Guaoyun queria usar contra Shu Feng. CAP Antulo 288, encontrando os punhos assassinos dos 7 ferimentos novamente. Naquele instante, naquela área, o ar frio poderia solidificar qualquer coisa. Em tais circunstâncias, a Tan Copyright mesmo uma camada de gelo imediatamente cobriu o corpo de Shu Feng. O corpo dele que estava frio começou a ficar rígido e seus movimentos começaram a parar. No fim, os movimentos de Shu Feng ficaram mais e mais devagar, e desse jeito, ele se tornou uma pessoa de gelo. Finalmente, ele em An Libra O poderia se mover e caiu nas ondas do oceano.
Depois de Shu Feng cair no oceano, as ondas imediatamente se congelarão e selarão Shu Feng nelas. Para do Guoyun, ele elegantemente parou de flutuar, ficou de pé em copyright no gelo, olhou e sorriu para todo mundo, e depois disse: An Euro é o vencedor dessa batalha, foi decidido, An Euro. An Euro An Euro. Naquele instante, gritos de surpresa repercutiram público afora. Quando eles olharam a feroz e aterrorizante estátua de gelo na arena da luta, todo mundo estava convencido pelos Emian Copyright todos de do Guoyun. Mesmo que o poder de batalha de Shu Feng tenha os feito ficarem surpresos, a experiência de batalha de do Guoyun fizera eles ficarem convencidos. Enian Libra O apenas do Guoyun teve um forte controle, ele também copyright me exibiu duas Tean copyright técnicas marciais Rec 6 ao mesmo tempo. Ele a Tan copyright mesmo juntou a natureza especial das duas Tean copyright técnicas marciais e exibiu um poder que ultrapassou as Tean copyright técnicas Rec 6. Quando algum copyright M descobrisse que havia algo errado, seria tarde demais e eles J teriam sido derrotados pelos M copyright todos de do Guoyun. An Euro é como esperado da pessoa N An graus mero 1 na gera An Libra O jovem da Provância Ejar. Os M copyright todos de do Guoyun S An Libra O realmente admiram An Euro. An Euro que triste, Shu Feng An copyright muito jovem. Se mais alguns anos fossem dados a ele, eu acredito que do Guoyun seria incapaz de derrotá-lo. An Euro naquele instante, Alguan Copyright me elogiou a força de do Guoyun, mas e as pessoas sentiram pena de Shu Feng. Foi realmente de partir o Cora An Libra O quando um super gênio como ele pereceu dessa maneira. De qualquer forma, comparado aos observadores, os discípulos da escola Lingyun tinham uma felicidade louca por todo o seu rosto, porque Enian Libra O apenas havitam sobrescrito 3 Read do Guoyun vingou o Fengal, a Tan Copyright mesmo protegeu a dignidade da escola Lingyun e protegeu a posição Libra O deles como reis na Provância Ejar. Asterisco treme 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 asterisco. Porém Copyright M, quando as pessoas sentiram que o grande vencedor havia sido decidido, a arena começou a tremer violentamente. Ao mesmo tempo, linhas de pequenas rachaduras começaram a aparecer na fria estátua de gelo. As rachaduras atravessaram cada vez mais rápidas, e a areia que cobriam ficou mais e mais larga. De pequenas rachaduras, elas viraram enormes. Bem rápido, uma explosão Libra O de energia extremamente frenhã copyright tica começou a emanar da estátua. Ela varreu e engoliu o terreno. Asterisco boom asterisco. Em um momento, a grande estátua de gelo se despedaçou, e os pedaços se espalharam rapidamente. Do grande pedaço de gelo, ele se tornou uma chuva de quecos Jean copyright lidos. Eles se espalharam e caíram, assim sendo destruídos. Ao mesmo tempo, naquele terreno, um corpo reapareceu na linha de visão Libra O das pessoas. Era Shu Feng. O atual Shu Feng estava de pé em copyright no topo da arena. O gelo que cobria o seu corpo se transformou em vapor que constantemente subia. Embaixo daquele vapor, todo mundo podia ver um par de olhos anormalmente sem copyright rios. Acompanhando a aparência de Shu Feng, estava uma onda de pressão Libra O aterrorizante. A área que ele estava foi deformada pela pressão Libra O, e como se ele tivesse sido afetado pela pressão Libra O, do Guoyun Libra O mais possuía aquela atitude arrogante. Sua face estava repleta de dor como se ele estivesse tentando aguentar o poder da pressão Libra O. Aos poucos ele estava assumindo uma postura de submissão Libra O. An Euro que tem copyright técnica marcial poderosa. Esse sentimento parece como se tivesse superado as Tean copyright técnicas Rec 6. Isso significa que Shu Feng conseguiu uma Tean copyright técnica marcial de Rec 7, An Euro. An Euro em Poissanvel. Tean copyright técnicas do Rec 7 nem mesmo existem na Provância Ejar. Essa deve ser uma Tean copyright técnica Rec 6. Uma da melhor qualidade entre as Tean copyright técnicas Rec 6. Somando isso ao poder de compreensão Libra O de Shu Feng sobre Tean copyright técnicas marciais, bem como o seu talento An graus Nico, esse An copyright o porquê dele conseguir trazer um poder que ultrapassa o poder original da Tean copyright técnica marcial. An Euro.
An Euro é o poder de compreensão Libra o An Graus Nico e o talento marcial do Usuan Rio fizeram com que o poder da Tean Copyright Knika marcial aumentasse. Em An Libra o isso significa que, em termos de uso de Tean Copyright Knikas marciais, Shu Feng ultrapassou completamente o do Guoyun, An Euro. A lancente Mumina grito do dragão Libra o vazio de Shu Feng era muito forte. Mesmo que ela em An Libra o fosse Tean Libra o bonita quanto ao oceano infinito e Can Copyright o frio solo congelante de do Guoyun, a aura que tinha presa An Libra o absoluta fez todo mundo ficar sem palavras. An Euro e do Guoyun. Vocan irá destruir sua PRAN sobrescrito 3 Pria cultiva An Libra ou eu vou ter que te ajudar, An Euro vendo que sua lancente Mumina grito do dragão Libra o vazio for An ou do Guoyun na N An Libra o ser capaz de ficar de pé An Copyright e estar prestes a ficar de joelhos na frente dele, Shu Feng friamente perguntou. An Euro F. Vocan realmente pensa que venceu. Essa batalha ainda N An Libra o terminou. Agora mesmo, eu vou deixar Vocan provar da Tean Copyright Knika mais forte de minha escola Lingyunan Euro. Do Guoyun de repente comiam ou a gargalhar em Dirian Libra ou aos Can Copyright US e uma aura extremamente angrausnica surgiu de seu corpo. Ele que originalmente estava sendo pressionado, comiam ou a resistir contra a lancente Mumina grito do dragão Libra o vazio. A aura dele também Copyright M rapidamente se fortificou. Ele estava atravessando camada atrás de camada, e com isso ele estava ficando mais forte. An Euro essa sensação Libra o An Euro San Libra o os punhos assassinos dos 7 ferimentos. An Euro quando Shu Feng sentiu a aura de do Guoyun que estava mudando rapidamente, sua face também Copyright M sutilmente mudou e suas sobrancelhas se estreitaram. Ele reconheceu a Tean Copyright Knika marcial que do Guoyun havia usado. Ela era uma das Tean Copyright Knikas marciais de Funda An Libra o da escola Lingyun, os punhos assassinos dos 7 ferimentos. A Tean Copyright Knika marcial ainda era uma Rex 5 para Komian-ar, em An Libra o normalmente, em An Libra o deveria ser temida. Mas ela era uma muito estranha. Era similar a medicinas proibidas, pois um poderia ganhar poder que ultrapassava o de seu PRAN sobrescrito 3 Pri o corpo, mas com um PRAN que era danificar o PRAN sobrescrito 3 Pri o corpo. Primeiro, quando ele estava na cidade do Pêssaro Vermilion, Shu Feng tinha experimentado ela a Travan Copyright S do descampolo do N An Graus Cleo da escola Lingyun, An Euro Edin Shou An Euro. O Didio naquele tempo contou com a Tean Copyright Knika marcial punhos assassinos dos 7 ferimentos para poder aumentar grandemente a sua cultivaran Libra O, e mesmo que ele apenas cultivasse a Tean Copyright Knika a Tan Copyright a 3 An graus camada, J-An havia sido o suficiente para Shu Feng experimentar uma grande presa Libra O. Bem adiante de seus olhos, os punhos assassinos dos 7 ferimentos de do Guoyun estavam na 4 An graus camada. Quando ele usou o poder da 4 An graus camada, ele em An Libra O mais era afetado pela presa Libra O vinda da lancente Mumina grito do dragão Libra O vazio de forma alguma. Asterisco ou asterisco. Mas naquele momento, do Guoyun rompeu outra camada de poder e entrou na 5 An graus camada. Naquele momento, com do Guoyun no meio, camadas de poder profundo Komian Erama rodopiar ao redor e An Libra O Komian Erama agredir Shu Feng, fazendo com que ele sentisse uma grande pressa Libra O. Por An Copyright M, aquilo em An Libra O era o fim. De repente, outra aterrorizante camada de vórtex sem forma veio do corpo de do Guoyun e mergulhou, e com aquilo, a lancente Mumina grito dragão Libra O do vazio foi desintegrada em cinzas. Naquele momento, An Libra O apenas do Guoyun de repente rompeu as 6 An graus camada dos punhos assassinos dos 7 ferimentos, a Tan Copyright mesmo a sua cultivar An Libra O violentamente aumentou de N Anvel, e a partir do 8 An graus N Anvel do Reino Profundo, ele pisou no 9 An graus N Anvel do Reino Profundo. Asterisco tá asterisco. Naquele instante, enquanto ele era pressionado por do Guoyun, Shu Feng em An Libra O Pean de evitar e deu um passo para TRAS. Seu rosto ficou feio novamente. Quando ele encarava do Guoyun cuja cultiva An Libra O acabara de aumentar grandemente, Shu Feng também Copyright M sentiu ver rias vezes a pressa An Libra O. An Euro Eulen. Como foi que a aura de do Guoyun aumentou T An Libra O nitidamente de repente?
Essa estranha mudança an copyright an euro seria essa an euro até an copyright cnica marcial de funda an libra o da escola Linguium, os punhos assassinos dos 7 ferimentos, an euro. A mudança de do Guaoyun fez muitas pessoas olharem surpresas, porque romper a barreira do 9 an graus em Anvel a partir do 8 an graus em Anvel do Reino Profundo foi muito assustador. Isso os fez pensar nos punhos assassinos dos 7 ferimentos. C.A.P. Ântulo 289, espiritualista mundano de manto cinza. An Euroe está certo. Esta an copyright até an copyright cnica marcial de funda an libra o da minha escola Linguium, os punhos assassinos dos 7 ferimentos. An euro. An Euroe mesmo que essa seja uma T an copyright cnica marcial direct 5, ela an copyright até an copyright cnica mais D e F âncio de se cultivar em toda a escola Linguium. Aqueles que podem cultivar a TAN copyright a terceira camada S. an libra o geânios, e aqueles que podem cultivá-la a TAN copyright a quarta camada S. an libra o supergeânios. Mas o SAN copyright naia do Guaoyun J. an usou ela a TAN copyright a sexta camada an euro um descampulo da escola Linguium introduziu orgulhosamente. An euro e can copyright o S. Ele cultivou a TAN copyright a sexta camada. O que o an libra o forte an copyright o poder de compressão libra o de do Guaoyun, an euro depois da admira an libra o do descampulo da escola Linguium, os observadores dos arredores ficaram estupefatos e eles bateram palmas sem parar. Logo, dentro dos olhares que eles lan eram para Xu Feng, estavam cheio de preocupa an libra o. Primeiro quando Xu Feng e do Guaoyun estavam separados por 4 n-anves, o vencedor n-an libra o estava claro. Mas agora, eles estavam separados por 5 n-anves. Claramente, Xu Feng era incapaz de continuar e do Guaoyun J-an estava usando a vantagem da Press-an Libra O para restringir Xu Feng. Ele nem ao menos precisou usar alguma T-an copyright cnica marcial. Com apenas sua aura, ele poderia derrotar Xu Feng. Essa era a supressão Libra O de Foran absoluta. Asterisco BZZ asterisco. Mas naquele momento, uma mudança abrupta ocorreu no corpo de Xu Feng. Camadas de raios dourados surgiram de seu corpo e enquanto ele estava sendo envolvido pelo raio dourado, a aura de Xu Feng também copyright M violentamente aumentou enquanto ele entrava no quarto n-anvel do Reino Profundo a partir do terceiro n-anvel do Reino Profundo. An euro Eulen. A aura do Xu Feng. Ele rompeu para o quarto n-anvel do Reino Profundo, an euro. An euro é o que aconteceu. Xu Feng também copyright M cultivou os punhos assassinos dos 7 ferimentos ou alguma coisa. Porque sua cultivalan libra o de repente aumentou e ele rompeu para o PRAN sobrescrito 3 n-anvel. An euro eu li claramente. Tem algum raio de cor dourada por fora do corpo do Xu Feng. Sua cultivalan libra O deve ter sido aumentada por causa desse raio. Que T-an copyright cnica marcial bonita. Que tipo de T-an copyright cnica marcial poderia ser, an euro? Xu Feng ativou o raio dourado em seu corpo. A habilidade que era an grausnica dele foi erroneamente reconhecida como uma bonita e forte T-an copyright cnica marcial. Assim como o raio dourado os fez olhar em surpresa, eles também copyright M o admiraram sem parar. Eles sentiram que aquela era uma T-an copyright cnica marcial incrível. Uma T-an copyright cnica marcial muito poderosa. Uma T-an copyright cnica marcial que n-an libra o deveria existir porém aquela T-an copyright cnica havia sido por Xu Feng. An euro o Evocan conhece algumas coisas. Isso parece como um dos tesouros que o patriarca Dragan Libra Oejar deixou para TRANS e ainda continuam na sua escola Dragan Libra Oejar, porque Vocan mostrou tantas T-an copyright cnicas âncias que eu jamais havia visto antes. An euro. An euro mas Vocan realmente pensa que pode lutar contra mim depois de aumentar sua cultivalan Libra O por um n-anvel. An euro do Guaoyun encarou Xu Feng com um olhar frio. An euro Evocan pensa que eu n-an libra o posso, an euro Xu Feng levemente sorriu e perguntou com desaprova an libra o. An euro F. An por mil claro que n-an libra o pode. Vocan realmente acha que meus punhos assassinos dos 7 ferimentos somente aumentam a minha cultivalan libra o, an euro. An euro e Vocan pensa assim, Vocan a subestima demais.
Enian Libra O machucaria te dizer que mesmo que os punhos assassinos dos 7 ferimentos pertenham a M as Tean Copyright Técnicas Marciais Direct 5, se algum Copyright M for proficiente, ela pode ser comparada às Tean Copyright Técnicas Marciais do Rec 7. An Euro as Emo An ES de Duguayun estavam claramente um pouco excitadas. Quando ele, que facilmente poderia derrotar figuras de N. Anvel diretor que estavam no 9 graus N. Anvel do Reino Profundo, estava atualmente sendo pressionado a esse estágio por Shu Feng que somente estava no 3 graus N. Anvel do Reino Profundo, sores de vergonha desciam em sua face e ele mal podia esperar para matar Shu Feng e provar que ele era o gênio número 1 na Província Ejar. An Euro é certo. Deixe-me ver a Tean Libra O falada Tean Copyright Técnica Marcial do Rec 7. An Euro a Feian Libra O do rosto de Shu Feng Enian Libra O mudou e ele sorriu provocadoramente. An Euro eu irei, An Euro a raiva de Duguayun queimou e ele Enian Libra O mais falou palavras em Angraustes. Ele primeiro deu um largo passo à frente e desferiu sucos continuamente. Os punhos que continham camadas de poder profundo pareciam completamente ordinários e nada parecia estranho com ele, mas na realidade, eles possuíam um poder devastador. O poder que havia sido emitido para fora fez mesmo os Can Copyright US e a terra tremerão, fazendo com que as faces dos observadores dos arredores ficassem profundamente chocadas com o poder dos punhos. An Euro e Entan Libra O eu também copyright me te mostrarei como eu, Shu Feng, bloquearam a sua Tean Copyright Técnica Marcial do Rec 7, An Euro. Shu Feng Enian Libra O desviou ou evitou e com um pensamento, o poder sem limites da forma An Libra O espiritual surgiu de seu corpo e se tornou uma grande barreira de forma An Libra O espiritual na sua frente. Como uma fortaleza, ela bloqueou os ataques que estavam na frente de Shu Feng. Asterisco bum 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 asterisco. Ao mesmo tempo, o poder profundo dos punhos de Duguayun Jan haviam colidido e formaram ondas sem fim que se espalharam ao redor do local. A Tan Copyright mesmo o palco incomparavelmente firme tinha problemas para resistir contra o Terra Anvel poder. Camada por camada, ele estava sendo destruindo e creca apenas sobrescrito 3S creca aparecerão. No fim, ele a Tan Copyright mesmo colapsou. Mas tais ataques aterrorizantes podiam somente parar na frente de Shu Feng e eles em An Libra O poderiam se aproximar mais dele. Todos eles foram parados pela forma An Libra O espiritual que Shu Feng havia lançado. An Euro e Can Copyright US. Todos olhem. Shu Feng atualmente bloqueou o ataque do Duguayun, e aquele parecia um ataque muito assustador, An Euro. Primeiro todos estavam paralisados pelo ataque desferido por Duguayun. Mas quando eles viram que Shu Feng Enian Libra O poderia ser nem ao menos levemente machucado pelas terra-anves ondas que explodiram incessantemente, as suas Express ESJ paralisadas instantaneamente desceram para outra camada. An Euro é por mil isso. An Euro ao mesmo tempo, Yang Qian que estava no palco alto também copyright me acendeu seus olhos e um choque que era raramente visto apareceu em seu olhar. An Euro estão certo. An por mil uma forma An Libra O espiritual cinza. Esse Shu Feng adquiriu o poder de um espiritualista mundano de manto cinza e seu poder espiritual An copyright igual ao que eu havia sentido antes. Ele deve ser o espiritualista mundano que estava detectando a sua cultiva An Libra O no comião da reunião Libra O das 100 escolas. Euro bem naquela hora, o espiritualista mundano perto de Yang Qian falou muito espantado. An Euro O é ok. Em An Libra O isso significa que Shu Feng An copyright um espiritualista mundano de manto cinza, An Euro depois de ouvir aquelas palavras, sem mencionar Yang Qian. Todo mundo no grande palco estava boquiaberto enquanto eles estavam paralisados e suas faces estavam cheias de incredulidade. An Euro e essa An copyright uma forma An Libra O espiritual de cor cinza, Shu Feng condensou uma forma An Libra O espiritual cinza. Ele An copyright um espiritualista mundano de manto cinza. An Euro. Naquele instante, em An Libra O apenas as pessoas da escola Lingyun descobriram a anormalidade de Shu Feng, as várias outras escolas também copyright me souberam que havia algo errado, e com um vislumbre, eles reconheceram que Shu Feng havia mostrado uma forma An Libra O espiritual, e era a Tan copyright mesmo uma de cor cinza.
Xu Feng na verdade era um espiritualista mundano de manto cinza. Euro e Xu Feng ele Enian Libra O copyright apenas um gênio na cultiva Libra O marcial, ele atan copyright mesmo copyright um espiritualista mundano de manto cinza. Euro. Depois que as notícias se espalharam quase todo mundo em cena mudou fortemente suas expressões e eles estavam completamente estupefatos pelas habilidades de Xu Feng. Espiritualista mundano de manto cinza. Somente existiam duas dessas grandes figuras em toda a Província Ejar, atan copyright aquele momento, uma terceira apareceu hoje. Era tal homem jovem, um cultivador marcial com um talento assustador. Que realmente fez com que todo mundo ficasse chocado. Depois de ficarem chocados, eles também copyright me pensaram em outra pessoa. Era a misteriosa figura que chocou a Província Ejar meio ano atrás, o Senhor Manto Cinza. Estaria Xu Feng relacionado ao Senhor Manto Cinza de qualquer forma. Enquanto todos estavam palpitando, Xu Feng estendeu sua palma e agarrou o ar ao redor de Du Guoyun. Camadas de forma ANS espirituais dominantes começaram a aparecer ao redor de Du Guoyun. No fim, depois de estar cercado dentro delas, ele começou a forrar a sua saanda. Quando ele viu a situação Libra O, Du Guoyun começou a usar os seus punhos assassinos dos 7 ferimentos e tentou romper a forma Libra O espiritual. De qualquer forma, aquilo era em grau hostil e ele em Libra O podia nem ao menos levemente danificar a forma Libra O espiritual. Ele que era arrogante e selvagem em Libra O poderia fazer nada a em Libra O ser ficar assustado. CAP Antulo 290, esmagado como um bolo de carne. A barreira de forma Libra O espiritual feita por Xu Feng era a defesa mais forte. Porém copyright M também copyright M poderia se tornar o ataque mais feroz. Naquele momento, havia 6 barreiras de forma Libra O espiritual, e seguindo os pensamentos de Xu Feng, para cima, para baixo, para a esquerda, e para a direita, e qualquer lugar, ela prendeu Du Guoyun dentro dela e também copyright M estava rapidamente encolhendo. Se aquilo continuasse e Du Guoyun em Libra O fosse capaz de romper a barreira de forma Libra O espiritual, ele seria comprimido em uma poça de sangue. Como ele estava naquela situação Libra O, a expressão Libra O de Du Guoyun revelou medo. Porém copyright M de repente, com seus olhos cheios de medo, um toque de resolução Libra O os atravessou. Seguindo aquilo de perto, o corpo de Du Guoyun começou a mudar. Sua pele ficou vermelho sangue e veias azuis saltaram. Ambos olhos ficaram completamente brancos e sua aparência se tornou exatamente como a de uma besta selvagem andando como um humano, e isso era assustador e sinistro. A coisa mais importante era que, enquanto ele mudava, a aura de Du Guoyun aumentava enormemente de novo. Horror asterisco. De repente, Du Guoyun abriu a sua boca e uivou em Dirian Libra O aos Can Copyright US. O barulho de uma besta saiu de sua boca e isso chocou a Ariei ao ponto de fazê-la tremer, e isso fez com que muitas pessoas cobrissem as suas orelhas. Como aquele som ao menos era feito por um humano. Era simplesmente um rugido que em Libra O poderia ser feito por bestas selvagens, bestas ferozes, ou até copyright mesmo bestas monstruosas. Seguindo o som dos rugidos, uma camada tirrancente única de ondas saiu de seu corpo e fizeram com que a forma Libra O espiritual de Xu Feng entrasse em colapso e se despedaçasse. Isso significa que o Senhor Du Guoyun cultivou os punhos assassinos dos 7 ferimentos atan copyright a 7 graus camada, naquele instante, as feiãs dos descâmpulos da escola Lingyunen Libra O podiam fazer nada a Libra O ser associar a grande mudança de Du Guoyun com a mais alta camada dos punhos assassinos dos 7 ferimentos. Guoyun atualmente a cultivou atan copyright esse Andium. Por mil uma camada que atan copyright mesmo eu em Libra O atingi, vendo a rampida mudança em Du Guoyun, uma felicidade louca repousava nos olhos de Yang. Mesmo que os punhos assassinos dos 7 ferimentos fossem apenas uma Tean copyright Knika Direct 5, sua cultivação Libra O era extremamente defiável.
A Tan Copyright mesmo ele somente conseguiu cultivar a Tan Copyright a 6 graus camada, porém Copyright M, do Guaoyun havia cultivado a Tan Copyright a 7 graus camada. Isso significava que o talento de do Guaoyun estava muito à frente do dele. Quando a escola Lingyun tinha um sucessor como ele, como poderia ele em Libra O ficar loucamente feliz? An Euroe com o talento do Aoyun, ele pode certamente romper para o reino celestial dentro de 5 anos. Nesse momento, minha escola Lingyun em Libra O será mais restringida a Provância Eja e ela também copyright em me poder pisar no vasto palco das 9 provâncias. An Euro. An Euro e Lorde Diretor, a repercussão Libra O dos punhos assassinos dos 7 ferimentos an copyright extremamente assustador, e desde que a Unestian usando a Tan copyright a 7 graus camada, eu temo que An Euro mas comparado ao excitamento de An Yangtian, os 12 protetores da escola Lingyun estavam mais preocupados sobre o corpo de do Guaoyun. An Euro e An Libra O se preocupe. Comigo aqui, eu garanto que nada irá acontecer com a Oyun. Agora, a coisa mais importante é o copyright em Libra O perder. Em Libra O importa qual preço seja pago, ele em Libra O pode perder, porque se ele o fizer, nada será deixado para TRS Euro. O espiritualista mundano Manto Cinza falou em uma baixa voz. Euro estão certo. Essa batalha deve ser vencida. J. Anki Shufeng An Copyright T. Libra O cruel nessa idade por colocar a destruir An Libra O da cultivar An Libra O como aposta. Eu tenho certeza que ele An Copyright o Senhor Manto Cinza que exterminou toda a fã Lia Shangguan An Euro. An Euro é quando uma pessoa como ele An Copyright ofendida, qualquer reconciliar An Libra O An Copyright extremamente DIF ânsia. Antes que ele se desenvolva, ele deve ser morto, e usar as An Libra os de Aoyun para MAT An Loan Copyright a melhor maneira. An Euro. Yan Yangtian encarou Shufeng, sua Express An Libra O N An Libra O mudou e ele revelou uma Enten An Libra O de matar em seu olhar, porque Shufeng era realmente muito aterrorizante. Dentro de toda a gera An Libra O jovem que ele havia visto, Shufeng era o mais aterrorizante. Em An Libra O apenas em termos de cultivar An Libra O marcial ou talento. Era também copyright M por causa de sua natureza sem cora An Libra O e sua coragem de An Libra O ficar com medo quando na frente do perigo. Essas coisas em An Libra O existiam em sua An copyright pouca. Em An Libra O, Yan Yangtian continuou lembrando a si mesmo no fundo de seu cora An Libra O que Shufeng em An Libra O poderia continuar vivo. Em An Libra O importa o preço que precisasse ser pago, em An Libra O importando quais em An copyright todos, ele deveria ser morto. Asterisco horror asterisco. Naquele momento, do Guaoyun furiosamente uivou novamente, e depois daquilo, ele saltou e explosivamente se atirou na Dirian Libra O de Shufeng. Uma explosão Libra O de poder estava sendo carregada com ele, e o atual ele estava infinitamente PRAN sobrescrito tréstimo do reino celestial. Asterisco bum 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 asterisco. Naquele instante, a Tan Copyright mesmo Shufeng em An Libra O ousou usar Foran contra Foran A. Enquanto ele condensava forma An ES espirituais, ele atacava com Tan Copyright técnicas marciais. De qualquer forma, a originalmente resistente forma An Libra O espiritual era atualmente incapaz de parar os passos de do Guaoyun. Com um acerto casual, ele pende despedalar a forma An Libra O espiritual que Shufeng havia colocado. Também copyright M, do Guaoyun em An Libra O desviava ou evitava ataque algum feito por Shufeng. Ele ia de frente a eles e inesperadamente ele usava sua PRAN sobrescrito 3 Pria Foran F Ansika para bloquear um ataque poderoso a Tran S do outro que vinham de Shufeng. A Tan Copyright mesmo os seus passos em An Libra O ficavam mais lentos. An Euro é An por 1000 em An graus til. O estado atual de Aoyun faz com que ele seja quase invencável no reino profundo. Seu corpo An Copyright a arma mais assustadora. An por 1000 indestrutível e invencável. An Euro. An Euro e a Tan Copyright mesmo eu teria que gastar algum esforrão para machucá-lo nesse estiandio, esquian a um pirralho como Shufeng que estian apenas no 4 An graus em anvel do reino profundo. An Euro vendo que os ataques que Shufeng Lan ou em An Libra O tiveram nenhum efeito, Yan Yangtian e o alto escal An Libra O da escola Lingyun sorriram todos friamente e sentiram que Shufeng estava fazendo a An ES em An graus Ts.
Euro. Na verdade, o atual do Guaoyun estava certamente anormalmente feroz. Como que ele poderia parecer como um humano? Quando ele corria ao redor, seus braços e pernas estavam no CH como se ele fosse uma besta feroz no formato de um humano. Com uivos de estourar os tâmpanos e uma terra anvel sede de sangue, ele foram o seu caminho a Travan Copyright S de Shufeng. Eu nunca teria pensado que do Guaoyun havia fortalecido seu corpo a esse andio. Em Libra parece que eu irei ter que usar aquilo euro vendo que seus PRAN sobrescrito 3 os ataques em Libra funcionavam, Shufeng em Libra se incomodou em desviar mais. Ele ficou de pé em copyright onde ele estava e silenciosamente esperou a chegada de do Guaoyun. Euro porque Shufeng em Libra mais se movendo. Teria ele desistido, Euro mas as ANS de Shufeng causaram uma grande surpresa aos outros. A Tan Copyright mesmo Yang Qian franziu levemente o senho, pois ele em Libra sabia por que Shufeng estava fazendo esse suspense. Logo quando do Guaoyun saltou para frente e estava investindo sobre Shufeng de repente estendeu sua palma e rugiu em voz alta, Euro e Tan Copyright Knika Massacre do Tigre Branco. Euro. Asterisco bum asterisco. Imediatamente apenas sobrescrito 3S o tigre branco aparecer, ele demonstrou um poder que em Libra poderia ser defendido. A garra do tigre se condensou e agarrou do Guaoyun que estava atacando em Dirian Libra a ele primeiro. Como um gato pegando um rato, ele agarrou do Guaoyun no Arenian Libra importa como ele resistisse, ele era incapaz de se livrar das grandes garras do tigre branco. Eulen, o que é copyright aquilo, Euro. A garra do tigre branco estava vida. As fileiras pretas. A pele branca. Era simplesmente um real, gigante, garra de um tigre branco. A coisa mais importante era que isso atualmente era capaz de agarrar o poderoso do Guaoyun dentro de sua palma, fazendo com que ele fosse incapaz de escapar. Aquilo realmente fez com que as pessoas ficassem incomparavelmente chocadas. Eles em Libra podiam imaginar que Tean Copyright Knika Marcial teria tal poder assustador. Euro por 1000 em graus tio. Mesmo que essa Tean Copyright Knika Marcial seja mais forte, ela em Libra será capaz de machucar o Sanior do Gu nem ao menos levemente. O que o Sanior do Gu está usando agora a Copyright a 7 graus camada dos punhos assassinos dos 7 ferimentos. O atual Sanior do Gu Copyright invencável. Nada pode machucá-lo e somente ele pode machucar os outros. Shufeng, Vokan em Libra precisa resistir mais, porque hoje, Vokan sem Dean graus vida irão ser derrotado. Euro naquele momento, os discípulos da escola Lingyun Komian eram a gritar confiantemente. Depois de ouvir as palavras deles, Shufeng apenas e de repente, levantou seu grande braço. A garra branca que segurava do Guaoyun abruptamente foi para baixo. No fim, com um euro trademark, ela bateu do Guaoyun no Libra O forte poder fez um buraco aparecer na terra. Incontáveis rachaduras profundas se espalharam por centenas de metros e a Tan Copyright mesmo chegando ao local dos observadores, fazendo com que alguns de seus assentos colapsassem. Quando Shufeng gradualmente retraiu sua palma, quando a poeira que corria em Dirian Libra aos Can Copyright US gradualmente se dispersou, as pessoas estavam paralisadas, pois o do Guaoyun que era dito ser indestrutível e invencável pelos discípulos da escola Lingyun Jan tinha sido esmagado como um bolo de carne.